Dinani, como que fala o seu nome? Dinani? Dinani. Dinani. É como se não tivesse o J. Ah, tá, Dinani. Dinani, você está participando do Guiões? Estou participando do Guiões, do Que Cabiria e legal, do Jornada da Heroína. massa, legal. E quero participar do Frapa, né? Então uma correria, uma loucura. E tem, e, e tem o primeiro tratamento ainda com inscrições abertas Pois é, também. eu vi, mas como eu estou participando desses três, eu falei, eu acho que eu não vou entrar nessa, porque senão eu não consigo terminar tudo. Sim. Então, vamos começar aqui, 7:07. Então, vou fazer uma aberturinha aqui e aí já passo para você, né? Tá bom. Então, vamos lá, a gente começando mais um encontro do Festival Jornada da Heroína. Hoje a gente tem aqui a Marília Nogueira, ela vai falar um pouquinho sobre o projeto dela, o Cabiria, projeto que muita gente com certeza já conhece. Então, vamos ficar ligadinho aqui. E eu vou te dar um recadinho, gente, para quem perdeu os outros encontros, lembrando sempre que no dia seguinte já está disponível lá no nosso canal do YouTube, do Roteiros e Narrativas, o encontrinho de hoje, logo, logo vai estar lá também. E lembrando que a gente tem mais ainda essa semana e semana que vem, que está, tipo assim, quase agenda fechada de encontros, tem muita coisa legal ainda para ocorrer aqui. No dia 24, no encontro com a Andréia Águia, com a Letícia e com a Verônica, a gente vai ter sorteio de bolsa, tá? Do curso da Andréia Águia, para quem estiver participando, então fiquem ligadinhos para não perder essa oportunidade. E deixa eu ver o que mais. Ainda tá rolando a mostra de curta, gente, lá no nosso canal do YouTube também, tá? Até o final do mês, né? Até dia 31. Vai lá, assiste o seu curta, deixa o seu joinha, o curta mais assistido e curtido vai ganhar na categoria Júri Popular, tá, gente? E mais uma coisa, aquele pedidinho cara de pau que eu sempre faço para todo mundo aqui. Tira um printinho maneiro da tela, compartilha aí nos seus stories, marca Roteiros e Narrativas, a Cabiria, a Marília, o Era, marca todo mundo lá, que divulgação sempre bem-vinda e ajuda o trabalho da gente também, né, gente? Então é isso, vou passar a bola para a Marília, ela vai falar sobre a Cabiria, sobre o trabalho dela, sobre os outros projetos, né, que o Cabiria tem outras frentes, o Escreve Criatura, tem o Cabrilab, tem um monte de coisa aí, ela vai contar um pouquinho para a gente, falar da experiência dela aí com essa questão de seleção de concursos, né, de editais e tudo mais aí. Boa noite, Marília, muito, muito obrigada, primeiramente, por participar, por separar esse tempinho para a gente aqui, a gente agradece de coração, né, Luiz? Certeza, acho que é isso. Deve ter muita gente curiosa, né, para saber os mistérios de como selecionar projetos, foi o que você falou. A gente quer dar mais oportunidades, né, mas a gente tem essa questão do dinheiro, não dá para dar oportunidade, então ouvir um pouco de você, entender mais esse lado, acho que vai ser legal para a galera. Então, manda bala aí, Marília, pode se apresentar e começar a falar um pouco do festival. Bacana, obrigada pelo convite, Gabi, Luiz, parabéns pela iniciativa. Quanto mais iniciativas existirem nesse lugar de dar visibilidade para as mulheres do audiovisual, melhor. Então, fico sempre muito feliz quando eu vejo mais pessoas somando aí nessa missão. Parabéns. Bom, vamos lá bater esse nosso papo. Primeiro eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Marília Nogueira, eu sou diretora, roteirista, e lá atrás, em 2015, surgiu essa ideia de criar um prêmio voltado para histórias escritas e protagonizadas por mulheres. Foi mais ou menos nessa época que eu tive contato com alguns dados bem assustadores sobre a participação da mulher no audiovisual, tanto em termos de representatividade nas telas, quanto atrás das câmeras. Realmente os números eram muito alarmantes, eu até lembro de chegar a ler várias vezes, não, isso aqui está errado, não é possível, tá certo? É isso mesmo que eu tô lendo? Menos de 25% das protagonistas dos filmes de maior bilheteria são mulheres? Não, não é possível, menos de 25% é muito pouco. Mas aí você vai vendo, né? Quanto maior o dinheiro, menos é a participação das mulheres. Não é à toa que a gente está muito presente, às vezes no curta-metragem, no documentário até, quando vai chegando na ficção, no longa de ficção, na série de ficção, onde os orçamentos são maiores, esse número de mulheres vai caindo. Então, a gente realmente tem uma luta muito grande para conseguir ter espaço. E todo tipo de iniciativa nesse sentido é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai dando nossa contribuição aqui,
Aí tem outras, você tem o Festival Fêmea, que começou bem antes do Cabiria, que é um pioneiro, aí vem vocês, enfim, tem uma série, tem um fim. Quanto mais festivais e mostras, iniciativas, melhor. Então, para mim, foi esse lugar de susto com esses dados e de começar a pensar e perceber que nos meus próprios projetos eu vinha reproduzindo esse imaginário em que o mundo é comandado por homens. É muito comum você ver um filme em que o protagonista, você tem 2 protagonistas, tá? Tem um homem e uma mulher, mas no final das contas a mulher está ali de escada para aquele protagonista masculino o tempo todo. E tem uma sensação de que se não for um personagem masculino, não é universal. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, ou passou aí, ou identificaram esse sentimento em vocês. E eu percebi que eu vinha fazendo isso nos meus curtas. Eu dirigi 3 curtas, e o meu primeiro curta e o meu segundo curta tem protagonistas homens. E eu cheguei ao cúmulo, gente, de pegar uma personagem que foi inspirada na minha avó. Minha avó começou a ficar, enfim, problemas de saúde, não podia mais comer o que ela queria, e um belo dia ela falou que ia fugir de casa para comer costelinha de porco. Aí eu imaginei uma história de um vovô que foge de casa para comer costelinha de porco. Por que eu transformei minha avó num vô? Eu não sei, gente. Quando eu vi, eu estava com um filme pronto em que o protagonista era um vô, sacou? É muito maluco, realmente, o poder que esse imaginário coletivo, né, vai realmente formatando a nossa mente, até de nós, mulheres, que sabemos muito bem dessa opressão, enfim, e eu que me considerava uma pessoa super crítica e atenta, me vi fazendo isso. E meu curto anterior também era um menino no interior, e eu queria falar do interior, né, porque eu cresci no interior de Minas, e a vivência do interior é muito diferente da vivência da cidade grande, que eu fui morar com 17, 18 anos, eu me mudei para o Rio. E eu tinha essa vontade de falar mais do interior. Agora, por que eu fui lá fazer a história de um menino de 12 anos? Por que não uma menina de 12 anos? Também não sei, porque isso foi lá em 2008. Mas foi em 2015 que eu comecei a refletir sobre tudo isso e surgiu o Cabiria. E como eu já vinha, né, tentando processos seletivos, de editais, principalmente. Na época, eu acho que ainda não tinha, 2015, tinha o Frapa, mas enfim, era uma coisa muito nova ainda, né? Eram mais editais. Eu tinha já essa questão de caramba, como é que seria um processo de seleção justo, né? Eu quero que esses projetos, esses roteiros sejam avaliados como eu gostaria que o meu próprio roteiro fosse avaliado. Então, uma coisa sempre muito importante para o Cabiria, desde o início, é que a gente tivesse, no mínimo, 2 pessoas diferentes para avaliar um roteiro. Esse é o mínimo. Ao longo do processo, um roteiro pode ser lido por mais pessoas, porque depende do número de inscrições, enfim. Você pode chegar, se o roteiro chegou até o final, foi lido pelas juradas, ele vai ser lido, às vezes, por 3, 4 pessoas diferentes. Então, para mim, isso era muito importante, porque a gente sabe que tem uma questão que, às vezes, é o tipo de filme que você gosta, que você vai, inconscientemente, dar uma atenção maior para aquela história. E um filme que você não curte, tipo, para mim, por exemplo, eu não sou uma pessoa do terror. Então, qualquer filme que seja de terror, eu vou ter que fazer um esforço para conseguir julgar de maneira, sabe? Porque minha tendência é não gostar, porque eu não gosto do gênero. Então, imagina se eu caio num concurso e a única pessoa que, né, se alguém vem se inscrever e eu sou a única pessoa que vou ler o roteiro. Claro que, assim, por mais que eu coloque as notas dentro de acordo com os critérios, tem uma outra coisa ali que extrapola o critério. Se eu tiver 2 roteiros com qualidade técnica iguais, um é terror e o outro não, é provável que o que não é terror vai me encantar mais. Então, por isso é muito importante a gente ter pessoas diferentes, ter no mínimo 2 pessoas para fazer essa leitura desses roteiros. E hoje em dia não é só roteiro, né? É o argumento também, no caso do Cabiria Lab. Bom, isso foi onde tudo começou, né? Lá em 2015. E ao longo desses anos, eu fui tendo outras experiências com curadoria. Eu cheguei a fazer curadoria para o Frapa, uns 2 ou 3 anos. Eu fiz curadoria de filmes para festivais, que é um pouquinho diferente, mas acho que a gente pode discutir algumas coisas
que são que tem algo em comum dos dois processos. Eu fiz curadoria de edital, fiz curadoria não, né? Parecerista de edital, fui analista de edital. Então, ao longo desses anos todos, eu me envolvi em diversos processos de seleção nesse lugar da curadoria. No caso do Cabiria, mais de perto, né? Mais, inclusive, até coordenando todo o processo do que botando a mão na massa, porque eu até prefiro me distanciar e deixar com as curadoras, mas nesses outros lugares todos, como, de fato, uma pessoa que está ali avaliando e ajudando a tomar essas decisões. Então, por isso que eu sugeri para a Gabi, eu acho que isso é muito interessante. Quando eu estava mais jovem e no audiovisual, eu acho que eu teria adorado escutar esse outro lado. E também porque eu fico torcendo para as pessoas conseguirem fazer inscrições com mais chances de seleção. Porque a gente vê que algumas pessoas, eu não sei se é por falta de experiência, ou se é simplesmente porque estava corrido, deixou para a última hora, mas fazem umas inscrições, assim, que dá pena, assim. Você fala, nossa, o roteiro é até interessante, mas que inscrição preguiçosa. E, eu também tenho um lugar do Marieta, né? A Marieta, eu já estou no, acho que é o terceiro ou quarto grupo que eu coordeno de desenvolvimento de roteiro do Marieta, e os coordenadores também ajudam nesse processo de seleção. Em processos como Marieta, uma inscrição assim, preguiçosa, acho que impacta até mais, porque a gente não tem uma avaliação de um documento grande, né? Claro que no caso do roteiro, o roteiro vai valer muito mais do que os outros campos ali da sua ficha de inscrição. Mas em processos mais enxutos, como o do Marieta, cada campo tem, da sua inscrição, tem uma importância. E eu vejo que as pessoas, às vezes, fazem assim. Então, também eu fiquei animada de estar aqui conversando com vocês, para de repente, passar essa palavra e, quem sabe, a gente começa a ter inscrições mais caprichadas, com mais chances de entrar. Porque, ainda mais em processos muito concorridos, o Marieta tem sido cada ano mais concorrido, na hora de você escolher entre dois que são né, que estão ali aparentando ter uma qualidade técnica próxima, a gente acaba julgando essas outras questões, né? A pessoa se empenhou, ainda mais no caso de um laboratório ou de um processo coletivo como Marieta. O empenho também acaba sendo algo que a gente vai avaliar. Será que essa pessoa vai empenhar, se ela for selecionada, a participar desse laboratório? Será que ela vai ler o projeto dos colegas? Ou será que ela vai estar lá fazendo só o dela, sem nenhum espírito coletivo? Né? Então, acho que é importante também falar sobre isso, para que, de repente, as pessoas se atentarem. Deixa eu só ver que está rolando coisas no chat. Vou falar, então, fazer um comentário que quando a gente abriu Jornada da Heroína, a gente foi recebendo muitas dúvidas, né? E uma das principais dúvidas era as pessoas não entenderem o que era a heroína. Então, muitas pessoas perguntavam para mim e para a Gabi se heroína eram heróis da Marvel, da DC, e não entendiam que pode ser um herói da Marvel, tá, gente? Mas estamos falando de heroína como protagonista, né? Estamos falando de personagens que assumem o protagonismo de uma história. Então, uma dúvida que para a gente é tão bobo, né? Quem já lê, que a gente entende de roteiro, mas muita gente com essa dúvida. E eu e a Gabi que a gente fez, cara, vamos fazer conteúdos nas redes sociais para passar esse conhecimento, assim, de não dá para ensinar, dar uma aula, porque a gente não tem essa disponibilidade e tal, mas pelo menos fazer esses conteúdos. Mas quando você fala assim, um pouco de preguiça, um pouco de... parece que a pessoa não se empenhou, eu senti um pouquinho de falta disso, da galera ir pesquisar, sabe o que é a jornada da heroína? O que elas estão falando? A gente conhece a jornada do herói, mas também existe a jornada da heroína. Quais as diferenças? Você vai no Google e está sempre ali a informação. É uma coisa simples. Mas a galera mandava as perguntas e a gente falou, cara, então vamos a gente fazer um conteúdo, vamos passar essas informações. Mas me surpreendeu muito, porque muita gente achou que fosse simplesmente um festival que era só para protagonistas de filmes da Marvel. E, cara, não é isso, sabe? Então, realmente, assim, falta um pouquinho da galera ir atrás, estudar um pouquinho. Nem estou falando precisa estudar, de fazer uma faculdade, de se inscrever. Às vezes, você no Google... É um Google, né? E
você tira essas dúvidas, sabe? E aí você vai entendendo melhor, até para quando você se inscrever num festival, você não pecar nesse sentido. Teve gente que quase não fez a inscrição achando que era isso, que tinha que ser projeto da Marvel. E a gente não tem nada a ver com a Marvel. Pode fazer uma super-heroína, vai ser maravilhoso. Mas, assim, não é essa vibe, gente. É protagonismo. Então, realmente, assim, eu senti falta, assim, da galera estudar um pouco, ler o conceito e tal. Às vezes, até fazendo post, as galera tinham as mesmas dúvidas. E eu e a Gabi, a gente ficava, cara, aí não tem muito o que fazer, né, Gabi? Não. Eu concordo muito com você, Marília. Esse já não já peguei a rodada de negócios, que a gente teve 850 e tantas inscrições, a gente teve agora 300 e tantos, então eu tô tendo essa mesma visão tua, sabe? Que às vezes, assim, eu sinto muito nos dois eventos, o pessoal deixa para última hora. Não sei se no Cabire, assim, se você recebe muita inscrição no final, tipo assim, vai andando como uma lesminha, né? Um caracolzinho. De repente, nos últimos dias, meu Deus do céu, uma enxurrada, né, Maria? Esse é o principal motivo para a gente ter 2 faixas de preço, para tentar obrigar as pessoas, parte das pessoas, a se inscreverem antes, atraídas pelo valor mais barato. Porque senão a gente fica louca depois com tudo que chega de uma vez só. Exatamente. Eu fiquei assim, abismada assim, de ver, até que eu estava sempre falando para a Luísa, ela meio preocupada, Luísa, calma, é assim. É final do prazo que o pessoal começa a mandar. E é isso que eu acho que é a principal questão que acaba prejudicando muito eles, né, Marina? Porque deixa para a última hora aí, quer fazer correndo, quer fazer daquele jeito e não presta atenção em detalhes importantes, né, no momento da inscrição, que acaba fazendo tudo isso que você está falando, né? Erros de formulário. Por exemplo, no concurso do Jornada da Heroína, tinha gente que colocou o próprio nome no título do projeto. Ai, não vamos nem entrar. Nossa! Já vi que não é só. Gente, isso aí é uma questão que me acompanha há anos. As pessoas colocam um nome na capa e está escrito de todo tamanho, a 8ª edição do Cabília, que desqualifica. Só que, assim, durante 6 anos, eu tinha dó. Eu ia pagando individualmente cada um antes de enviar para as curadoras, porque eu tinha dó mas eu tinha um trabalho imenso. Aí, há 2 anos, eu falei, chega, não vou ter mais dó. Tá com o nome no título? Desclassificado. Ai, desclassificado, mas dói. Eu fico assim, ai, a pessoa, como é que ela fez isso? Não, dói. Mas, caramba, eu fiquei 6 anos penando, tirando cada um. Não dá. Mas, assim, é impressionante, as pessoas continuam. São 8 anos de Cabília, são o quê? Mais de 10 anos de Frapa. Não pode se identificar, e as pessoas se identificam, não dá para entender. Eu acho que uma ou outra pessoa enganou na hora de colocar o arquivo, mas é muita gente, sabe? Não é pouca. É mais de 15 pessoas por ano que são desclassificadas porque identificaram na capa. É que a pessoa acaba deixando muito, eu acho, para o final e, tipo assim, perde a atenção. Algumas pessoas eu recebo depois, Gabi do céu, fiz cagada lá e mandei errado. Tem como você mudar? Eu vou e mudo, sabe? Que nem eu você, Marília, eu tenho dó. Mas vai ficando... uma hora vai ficando muito pesado. Fica pesado, realmente. Mas eu acho que é isso, entendeu? As pessoas precisam se programar para fazer antes essas inscrições, para não acontecer isso, né, Marília? Mas eu acho importante o roteirista entender que você precisa tirar um dia para ler o regulamento. Todo o concurso que eu vou fazer de roteiro e tal, é um dia que eu tiro para ler o regulamento e ficar vendo se eu tenho dúvidas, se eu vou mandar. Fazer um checklist. Exatamente, para justamente não cometer esses erros que são bobos. Você vê, tá sempre no regulamento, não pode o nome, mas as pessoas vão e botam o nome. Eu vou dentro desse universo de as pessoas não leem o regulamento, que isso é outra coisa também muito louca, as pessoas não leem o regulamento, e elas ficam fazendo várias perguntas que estão no regulamento, né? E inclusive em editais grandes, eu fui analista de um edital bem grande, de nível nacional, e a produtora não ticou lá uma caixinha que dizia que ela era de tal região, e isso daria para ela uma vantagem competitiva.
Você fala assim, caramba, a pessoa perdeu de ganhar uma vantagem competitiva porque não ticou uma caixinha. E é um festival, é um edital grande, então que coisa, né? As pessoas, acho que mais do que deixar para a última hora, ou não deixar para a última hora, eu acho que é esse lugar da atenção, de fazer um checklist. Você pode deixar para a última hora, mas um dia lá, bem antes, você vai fazer esse checklist, vai fazer a sua decupagem do que você precisa mandar, e quando você estiver lá correndo, cansado, você não vai ter que buscar informação no regulamento, você vai buscar no seu checklist, que você fez para você mesma quando você fez a leitura atenta do regulamento. Porque eu não vou ser hipócrita e julgar as pessoas que fazem de última hora, porque eu sou essa pessoa. Só que a minha dica é essa, é o que eu faço. Eu faço bem antes de tudo acontecer, eu faço um checklist, e aí eu vou pelo meu checklist, porque se eu estiver aqui cansada e buscar informação dentro do regulamento, a probabilidade de eu cometer um erro pelo cansaço é grande. Mas tá ali organizado no meu checklist, eu consigo me organizar. Não é o ideal, tá, gente? Não é legal. Eu não gosto de ser assim. Às vezes eu consigo não ser assim, mas eu sei que acontece. Eu entendo que aconteça. Mas o mais importante, acho que é fazer com atenção. Porque não é tão grave você deixar para a última hora, como é grave você fazer uma inscrição preguiçosa, em que você vê que fez um copy-paste, assim, de uma coisa que não era exatamente aquilo, só porque, eu vou aproveitar esse pedaço aqui que eu já escrevi, mas eu não pedi exatamente do jeito que aquele edital pediu, ou que aquele outro concurso pediu. Então, você tem que adaptar para aquilo que está sendo pedido ali. Né? Vou dar um exemplo, estou querendo peço um argumento de 10 páginas, a pessoa tem um de 12. Ela não fez atentamente essa redução, e aí fica aquela coisa meio Frankenstein. Super difícil você reduzir um argumento, né? Tinha 2 páginas, não é fácil, precisa de tempo. Aí a pessoa acha, não, só cortar aqui e ali, e aí não fica legal. Outra coisa que acontece, gente, muitas pessoas, eu acho que elas pegam roteiros que eles já escreveram com protagonistas homens e trocam para uma protagonista mulher, só para entrar no cabide. Só que, gente, não é tão simples quanto dar um localizar, substituir, tá? Tem coisas que não encolam, que não colam, que não é simplesmente... E tem gente que nem o localizar, substituir faz direito. No meio do roteiro, do argumento, aparecem os nomes masculinos, que não são os nomes, né? São os pronomes, são os artigos, tudo tem concordância. E é horrível você ler um roteiro que tem lá... Maria está cansado. Né? Enfim, você vê, aqui a Maria, com certeza era um homem e um personagem masculino que a pessoa trocou e não se atentou. Eu acho que isso acaba broxando um pouco quem está lendo. E tudo que você não quer é que a pessoa que está lendo o seu roteiro fique meio, que saco. Você não quer isso, né? Deixa eu só ver. Oi. Não, queria só ver perguntas aqui depois. Que tem editais que errinhos assim já eliminam, né? Tem editais que erro de português, erro de concordância, no edital muito grande já elimina. Então, é muito importante se atentar a isso. Deixa eu só ver aqui, que algumas pessoas falaram e eu não acompanhei. Samira Davidson. Não podemos errar, cada adjetivo, verbo escolhido faz a diferença. Faz a diferença, nesse caso da inscrição do Marieta, como você se expressa, se você se expressa bem, você tem mais chances. Agora, aqui, Igor falando que tem ansiedade com erro de ortografia. No caso de lugares como, acho que o Marieta e o Cabiria, talvez, a gente é um pouco mais, digamos assim... Flexível? Não sei se é flexível, a gente deixa passar, a gente fecha o olho assim, não, deixa. Se a inscrição for muito boa, se a pessoa tiver uma ideia muito criativa, se tiver um errinho ou outro, passa. Não pode ter erros ao longo da inscrição inteira, do roteiro inteiro, do argumento inteiro, mas uma coisa ou outra não é tão grave quanto outras coisas que eu vou trazer aqui para vocês que são graves. Tertúlia narrativa tem uma página exclusiva, sim, para Jornada Heroína. Verdade. Dani, as pessoas estão muito preguiçosas, gente, estou chocada.
Nossa, eu leio e anoto e releio as regras 300 vezes. Isso aí, Alexa. É assim. Se a pessoa não tem cuidado de ler o argumento, imagina o cuidado que tem com o roteiro e o projeto. Você já cria um preconceito com o profissionalismo desse roteirista. Eu acho que tem um pouco isso também. Se a pessoa... É isso, gente. Quando é muito concorrido, você tem que dar menos motivos para a pessoa ficar com preguiça do que você está ali, do que você colocou e trouxe ali. Porque pensa que essas curadoras, curadores, eles leem muitos projetos. No Kabira tem outro ponto que a gente tenta, eu tento desde o início organizar, é não ter uma quantidade muito grande de projetos para cada curadora. Porque a gente acredita que isso também é um cuidado nosso para ter uma qualidade maior desse processo de seleção. Porque eu já fiz processos seletivos que eu tinha, sei lá, que eu li 50, 60 roteiros de longa-metragem. Uma loucura, gente, uma loucura. Então, é difícil você realmente fazer uma avaliação cuidadosa quando tem uma quantidade tão grande no espaço tão pequeno. Então, o cuidado que a gente toma, às vezes, é ter um número maior de curadoras, para a gente dividir esse trabalho e não ter mais de 30 roteiros por curadora, ao longo do processo todo, tá? Eu vou, então, dar um passinho para trás e falar para vocês como é que é o processo do Kabira, tá? Além da gente ter, né, essas máximas, esse cuidado de garantir que cada roteiro seja lido por no mínimo 2 pessoas, tem esse cuidado de cada curadora não leia mais do que 30 projetos, especialmente se for longa-metragem, que é muito pesado, né? Você lê o quê? De 70 a 120 páginas, é muita coisa. E esses 30, quando eu falo 30, é ao longo do processo inteiro. E como é que é esse processo do Kabira? A gente tem uma primeira triagem, que é para, por exemplo, identificar esses roteiros que se identificaram na capa, que colocaram o nominho, às vezes a pessoa não bota o nome, mas bota o telefone e o e-mail. Gente, não pode. Eu consigo descobrir quem que é a pessoa. Então, não pode se identificar na capa. Então, tem uma primeira triagem, que é para ir embora esse tipo de roteiro, que é para ir embora quem manda totalmente fora da formatação Master Scenes, que ainda acontece. Todo ano tem pelo menos um projeto que vem formatado como se fosse um romance ou uma peça de teatro. Mas ok, eu entendo que tem pessoas que vêm desses lugares, da literatura, do teatro, e ficam sabendo do Kabira, e de repente se precipitam e se inscrevem sem ter tido essa atenção. Nem é tão grave, porque é 1 por ano, 2 no máximo. O nome na capa, a identificação na capa é grave, porque nunca é menos de 10 por ano, e é muito triste. Então, essa primeira triagem é mais nesse lugar. A partir daí, eu vou distribuir esses roteiros pelas equipes, pelas duplas ou trios de curadoria. Geralmente eu faço duplas, eventualmente a gente tem trios, e geralmente são de 3 a 4 duplas. E cada dupla vai receber, no máximo, até 20 roteiros nessa primeira etapa. O que acontece nessa primeira etapa? Essas duplas, cada uma vai ler esses 20 roteiros, e elas têm que me apresentar, cada dupla tem que chegar aí dependendo da quantidade de inscrições, é um número que eu vou deixar que elas enviem, né? O número de duplas. O que importa é que no final elas têm que chegar a, no máximo, 2, 3 roteiros, que esses 2, 3 roteiros ou argumentos que elas escolherem, elas vão trocar com outra dupla. Então, se eu tenho 3 duplas, cada dupla, contra dupla não, a gente vai trocar com todas as duplas, tem que ler toda a seleção de cada dupla, é isso, não é bem troca, desculpa. Então, a gente tem aí uma garantia, se a gente tem 3 duplas, que a gente vai ter uns 15 roteiros que vão ser lidos por todas as curadoras. E como que você monta essa curadoria? São pessoas que você já conheciam? São pessoas que você vai atrás de roteiristas, que você ouve? Como que elas fazem parte do Kabira? A curadoria, ela ainda é um trabalho voluntário, mas é uma base muito importante de tudo o que é o Kabira hoje. Se o Kabira hoje se transformou num selo de qualidade para os roteiros que são premiados, é porque a gente investe nessa curadoria, e não só nos juradas, né, que são juradas geralmente pessoas de mercado, mas na curadoria também. Então, essas curadoras, de 95% a 100% são roteiristas,
Então, são pessoas que sabem escrever, que conhecem técnica. Eventualmente, a gente pega alguma pessoa que não é do roteiro, mas que, por exemplo, é uma produtora que trabalha com desenvolvimento de projeto. Entendi. Então, ela está lidando com roteiro, então ela tem um olhar cuidadoso para roteiro. Mas a maioria mesmo são roteiristas. E são roteiristas voluntárias que são da nossa rede. No primeiro ano do Kabir, eu coloquei, existia, lembra o Facebook? Existia aquele trem chamado Facebook? Tinha lá os grupos, né? E tinha um grupo de mulheres, existe até hoje, né? Porque eu não entro muito mais, acho que quase ninguém entra. Mulheres no audiovisual. E eu joguei ali e fui pegando as voluntárias que surgiram. E hoje em dia eu tenho um banco, assim, de pessoas, de mulheres que podem... Até, tipo assim, sempre fica alguém de fora, que eu tenho mais gente querendo fazer parte do que eu tenho vagas. Até porque outra preocupação que a gente tem, que é muito importante, é em relação à diversidade dessa curadoria. Não é simplesmente ter mulheres, quer dizer, são todas mulheres, isso também é importante, a gente quer que os projetos sejam julgados por mulheres, projetos de mulheres julgados por mulheres, mas também ter mulheres negras, ter mulheres indígenas, se possível, mulheres de diferentes territórios do Brasil, de idades diferentes, o maior diversidade possível que a gente conseguir. Então, geralmente sobra muitas meninas brancas do Sudeste. Em todos os anos eu tenho mais roteiristas brancas do Sudeste do que eu tenho vagas para elas dentro da curadoria. E por que tem tanta gente? Você, poxa, trabalho voluntário, maior rolê, devo um monte de coisa. Mas é um aprendizado enorme você avaliar roteiro. Você aprende muito, 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 muito. Além do aprendizado, a gente puxa essas mulheres para a nossa rede. Então, toda vez que tem alguma oportunidade que a gente abre para as roteiristas que são semifinalistas, finalistas, a gente tenta abrir um pouco também para essas mulheres que a gente entende como parte da rede do Kabir. Então, é um motivo pelo qual... Mas eu acho que o maior é o aprendizado mesmo. Porque, às vezes é uma roteirista que tem mais experiência com série, ela está afim de escrever longa, ela pede, poxa, Marília, você pode me deixar na curadoria de longa esse ano? Porque eu estou afim de me voltar para longa, e seria bom para mim estar lendo vários longas. Enfim, assim por diante. Então, peraí, voltando. Então, a gente tem esse processo, né, das duplas, aí as duplas fazem uma reunião, decidem os seus de 3 a 5. Eu falo de 3 a 5 porque se eu tiver o maior número de duplas, eu preciso ter o menor número de projetos que elas indiquem, né? Porque também não posso chegar aí a uma pré-seleção de 30, se eu tiver muitas duplas. Porque senão, chega lá na frente, ela vai estourar o número de roteiros que cada uma vai ler, vai ultrapassar os 30, né? Então, a ideia é que cada uma lê no máximo 30 e tem esse processo dividido em 2 partes, ela chegando aí, a gente tem, cada ano a gente vai mudando um pouco isso, né? Mas nos últimos anos a gente tem tido 10 semifinalistas. Teve anos com mais, mas agora a gente está tentando ficar com 10. E dentro dessas, aí com essas 10 semifinalistas na mão, a gente manda para as juradas. E as juradas têm que seguir os mesmos... desculpa, não falei uma coisa legal, importante. A gente tem uma ficha de avaliação, onde elas têm que dar notas para cada critério do Kabir, notas de 1 a 5. E essas notas não são o critério final para decidir as vencedoras ou as selecionadas. Essas notas são um guia. É apenas um guia, isso é muito importante. Se fosse só colocar númerozinho, seria muito fácil, mas tem outras questões que atravessam, né? Então, a gente faz isso como guia, faz isso para ajudá-las na discussão, porque quando elas têm na mão, né, uma ficha que elas fizeram ao longo do processo em que elas estavam avaliando, porque também é isso, você fica 1 mês, 2 meses lendo, você vai lembrar coisas do primeiro projeto que você leu? Difícil, mas se você preencheu a ficha, você vai lá e consulta a ficha. Então, tanto as curadoras quanto as juradas, elas preenchem, elas têm essa ficha como instrumento aí de auxiliar no processo delas de avaliação e seleção. Bom, as juradas, então, vão ter ali o tempo delas para ler esses 10 projetos e vamos ter uma reunião com as juradas, que aí já tive de durar de 1 a 4 horas, depende
do júri. Essas reuniões, em média, duram 1h30, mas já teve casos de durar só 1 hora, e já teve casos de durar 4 horas. E é uma reunião justamente para discutir aí quais vão ser as 3 premiadas, em qual ordem, e, eventualmente, alguma menção honrosa. Então, precisa, às vezes, de um tempo maior, até porque o nosso júri também varia, tem anos que a gente tem 3 juradas, tem anos que tem 5, quanto mais vozes, maior costuma ser reunião, né, porque vai ter mais discordâncias, enfim, até chegar a um lugar comum que todos estão felizes, ou minimamente felizes, né, que não dá, às vezes não dá, tem que abrir mão. E assim é o processo do Cabiria. E esse processo, é claro, que eu fui aprimorando conforme eu fui tendo experiências também em outros lugares, né? Vendo que funcionava e não funcionava em outros lugares em que eu participei nesse lugar, né, de curadora. O que mais? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vou aproveitar, então, para perguntar para você, o Cabiria está na 8ª edição, né? Então, assim, o que você achou que melhorou agora que você tem mais facilidade? Se tinha alguma coisa que você tinha muita dificuldade antes, hoje, depois da 8ª edição, você já acha que está melhor para desenvolver? Você acha que você consegue divulgar melhor? Como é que você acha que está esse processo, assim, do primeiro para agora? Tá. Eu não vou querer desanimar vocês, mas, assim, não fica mais fácil divulgar. Até porque a gente está lidando com um público de mulheres, e as mulheres, infelizmente, ainda são muito inseguras. E o maior trabalho, talvez, que a gente tem que fazer é de trabalhar essa autoestima dessas mulheres, elas acreditarem que elas têm projetos que são bons o suficiente para concorrer. Eu fiz agora, recentemente, acabou ontem, o Lab Escreva Criatura. Sim. Que é aqui em Minas, né, foi um edital estadual de Minas Gerais, e eu fiz muito baseado na experiência do Cabiria, mas também na experiência que eu tive com Marieta. Eu tentei fazer um híbrido de coisas que eu fui aprendendo, e que às vezes no Cabiria eu não tenho... É outro rolê, né? Por exemplo, no Cabiria, a gente está muito focado no protagonismo de mulheres. No Lab Escreva Criatura, eu quis abrir para qualquer protagonista. E aí tive mulheres com projetos que não eram protagonizados por mulheres. Tive roteiristas com projetos que eram protagonizados por, sei lá, por um menino, era um infanto juvenil, e o protagonista era um menino. Então, ela nunca poderia participar do Cabiria com esse projeto, mas é uma roteirista incrível. Inclusive, ela já foi finalista do Cabiria um ano com outro roteiro. Então, eu queria, né, ter um pouco mais de liberdade em algumas questões dentro do Lab Escreva Criatura. Por que eu ia falar do Lab Escreva Criatura? Você perguntou da divulgação, me perdi. A mudança, né, da primeira edição para essa 8ª edição, que você acha que melhorou, que você consegue hoje em dia, tem mais facilidade, né? Tá. Eu acho que talvez seja mais fácil conseguir as voluntárias, mas nunca foi muito difícil, porque tem muita gente querendo aprender. Mas hoje eu consigo ter umas voluntárias assim, que eu fico quase com vergonha de falar, caramba, você podia ser jurada, você vai ser curadora. São pessoas que estão afim, então, talvez hoje eu consiga, com mais facilidade, ter uma curadoria, assim, com uma experiência maior do que lá atrás. Mas divulgação ainda é muito difícil. Lembrei, era falando sobre autoestima da mulherada, estava aí nesse ponto. Para conseguir as inscrições, eu tive que ficar fazendo um trabalho de... Vamos lá, nos grupos aqui de Minas Gerais, né? Gente, vamos lá, inscrevam-se. Não sei se tá bom. Tá, não se importa. Tenta, não custa nada. Teve uma roteirista que eu conheço, e ela não ia se inscrever. E eu falei, tenta. Você não... eu não sei, não tá bom. Tenta. Ainda mais o caso do Lab Escreva Criatura, como ganhou um edital, coisa que o Cabiria nunca ganhou em 8 anos. O Lab Escreva Criatura tem edital, então eu não precisei cobrar a inscrição. Porque no caso do Cabiria, a inscrição ajuda a financiar o prêmio e o laboratório, né? Nesse caso, não, eu já tinha o financiamento do edital, então era de graça. Eu falei, tenta, nem dinheiro você vai perder. Só tempo. E olha lá, porque é super simples a inscrição, era argumento só, enfim. Aí ela, muito curso, foi lá, se inscreveu, ela foi finalista, ela não foi selecionada. Mas ela já pode botar no currículo dela que ela foi finalista, entendeu? Pode.
Então, assim, as mulheres ainda têm uma insegurança absurda. Isso é até uma coisa que a gente pode trocar ideia depois, Luiz e Gabi. O que a gente pode fazer para a mulherada entender que, caramba, tenta. E aí eu vou falar um pouco da minha experiência em outros lugares, né? Em outras curadorias. E assim, gente, desculpa, meninos, me desculpa, mas é isso, cara. Você tem projetos de homens que você fala, meu Deus, ele achou que isso aqui estava ok para ser enviado. É assustador, sabe? E isso não tem tanto com projetos de mulheres, assim, uma coisa assim assustadora. Em projetos de homens tem. Eu falo, caramba, meu Deus, não. É uma falta de respeito com quem tá lendo esse projeto, a pessoa ter mandado isso para eu ler desse jeito, sabe? Essas inscrições que eu falo preguiçosas, muitas, talvez a maioria delas, pelo menos da minha experiência, são de homens. O que os homens têm de excesso de autoconfiança, de colocar, às vezes, qualquer coisa, a gente sabe, né? Eu tô aqui falando, chovendo no molhado, mas a gente tem que continuar falando e continuar buscando formas de incentivar essas mulheres a se inscreverem, mesmo que não seja perfeito, né? Ainda mais um lugar que é para mulheres, entende? Eu entendo, talvez, essa insegurança, mas eu entendo, mas eu acho que a gente tem que se forçar, sabe? Se inscreve mesmo com medo, mesmo achando que não tá bom o suficiente. Claro que a gente tem que ter um pouco de estratégia, tá com pouca grana, não vai sair escrevendo tudo, de repente, mas, enfim, eu tô falando isso de novo, eu mesma, eu tenho essas questões, eu sou super exigente, e essa coisa de eu estar por trás do Kabira me deixa super insegura, eu já penso, nossa, as pessoas vão ler isso aqui e falam, nossa, esse é o argumento da Marília, nossa, a Marília do Kabira, olha o que ela fez, que ela escreveu esse negócio horrível. Eu também fico com essas coisas. Mas às vezes é igual remédio ruim, você tem que tampar o nariz e vai, sabe? Não pensa muito, não respira e vai. É muito disso, Marília, só para dar reforçar o que você está falando. Meu primeiro argumento é aquela história, eu achei que estava um pouco assim, estava muito ruim. Mas eu me enchi de coragem, falei, não, vou escrever no laboratório. Eu fui, me inscrevi no laboratório do Festival de Cinema de Petrópolis e ganhei. Passei o laboratório, entendeu? Recebi as consultorias do Canito, do pessoal, tudo super experiente, gostaram do projeto. Gente, laboratório, esse tipo de coisa é para isso. Se o seu projeto não está bom, alguma coisa ali, vai melhorar, você vai entender as coisas ali, né? Mas escreva, cara. Se você acha que não tá bom, tá? Mas, entendeu? Escreva, se tenta. Eu achei que o meu não estava bom e ganhou o laboratório. Acho que entender também que às vezes não é na primeira vez que você se inscreve que vai ganhar. Você pode tentar ir elaborando até o mesmo projeto. Eu já fiz isso. Já escrevi uma vez, não passou, e escrevi de novo no outro ano e passou. Então, escrita é reescrita, né, gente? Sim, escrita é reescrita. Ó, tem uma questão interessante da Dani Seabra aqui. Mas tem 1000 razões para o projeto não tá legal. Colocar que foi preguiça, só preguiça, justifica não ajudar as pessoas a entender o que se espera receber. A maioria das pessoas não sabe. Ok, eu vou ser mais específica, Dani. Por exemplo, você tem um campo, que é o campo, digamos, carta de motivação. Por que você quer participar desse lado? E esse campo, ele até, digamos, estou chutando aqui, tá, gente? De cabeça eu não sei. Do Kabira, 1.500 caracteres. A pessoa escreve 2 linhas. Gente, se o edital te dá 1.500 caracteres e você escreve 2 linhas, eu vou interpretar isso como preguiça. Entendeu? Então, faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido. Deixa eu ver que tem mais alguma coisa. Vamos passar aqui para a Chayana, que está com a mão levantada. Chayana e Vanessa. Deixa eu só ler aqui. Não, é primeiro Vanessa ou primeiro Chay? A fila tá Chay. Então, Chay, diga, Chay. Deixa eu ligar aqui. Ai, não, Marília, que ótimo te ouvir tudo isso. Na verdade, eu sou fã do Kabira desde quando começou. E a minha história, protagonista é homem, eu nunca consegui escrever. Mas um dia eu tenho certeza que eu chego lá. E aí até queria te fazer um comentário, né, que agora que eu me inscrevi no Projeto Marieta e tal, eu fiquei olhando todos os assessores e tal, e eu fiquei entre você e outra, eu falei, não, mas essa mulher inventou o Kabira.
Espero que eu consiga entrar no grupo dela e eu te coloquei, assim, então... Olha a pressão, gente, olha a Fã. pressão, tá vendo? Toda vez que eu vou escrever, eu lembro desse tipo de coisa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Brincadeira. Então, só comentando isso, Uhum. fazendo só um comentário dessa Tá. questão que realmente as mulheres têm esse problema, a gente acha que não é capaz. Recentemente eu conheci uma jovem escritora com livro assim que não conseguia nem dizer que ela era escritora. Aí eu falei, dá o livro, quero ler. Aí quando eu li, eu fiquei emocionada. A gente estava lá num congresso em Moçambique. Falei, mulher, isso é maravilhoso. Como que você disse que você não é escritora? Olha que você publicou. Que mulher que publica? As mulheres, você não vê as mulheres publicando. A maioria das minhas amigas que fizeram letras não publicam. E os homens, sim, vão e publicam. Publicam cada coisa horrível. Enfim, só para comentar isso que você falou. E uma outra coisa que eu tenho curiosidade muito de saber, ou é uma inquietude minha que eu tenho dos prêmios e dos festivais, que eu sinto, eu não sei como é o Kabira, eu nunca participei, o que eu mais tenho participado é já com um produto pronto, né, em festivais, escrevo, que a gente não tem um feedback do que classificação que a gente teve, a gente não tem uma transparência, por que tal filme entrou e por que não, outro não entrou. Então, assim, sinto que assim, às vezes te frustra, porque tem festival que nem te avisa. E agora com o boom, que teve um boom, né, com a pandemia, que teve vários festivais, ainda mais com temática de mulheres, vários, muitos, que eu acho muito legal. Sinto que a maioria não tem um respeito também de retribuir, porque a gente, porra, é um trabalho que a gente pede, quem é independente, de mandar para aquele festival mínimo, não é igual, é cada um pede uma coisa diferente, você tem que deixar a preguiça de lado, dar aquele tempo, escrever, mandar o que está... E você não tem nenhuma resposta, entendeu? De que se conseguiu ou não. Boa pergunta. Então, eu queria saber em relação do Kabira se tem alguma classificação. Claro, tem as finalistas, mas além disso, se tem algum retorno de, olha, você precisa desenvolver mais isso, ou tal, qual foi a sua classificação, você quase chegou, precisa melhorar muito. Tem alguma coisa assim desse tipo? Ótima pergunta, Chay, ótima, porque a gente vai esbarrar na questão bem pragmática da grana. Porque eu já estou trabalhando com curadoras voluntárias que estão doando o seu tempo para fazer esse trabalho de avaliação. E essa ficha de inscrição, quando ela passou a existir, porque ela não existe desde a primeira edição, era também uma tentativa de que a gente conseguisse dar algum tipo de retorno. Só que aí a gente precisa que todas as curadoras entreguem ela preenchida 100%. Porque senão não vai ter o mesmo peso. Cada item vai ter um número diferente de avaliações, não dá para fazer uma média. Então, ela só funcionaria se todo mundo entregasse, e todo mundo entregasse 100%. E isso, às vezes, não acontece. E eu não tenho como cobrar, porque as pessoas estão trabalhando já de forma voluntária, entende? Então, assim, cada ano eu tenho conseguido que mais curadoras se empenhem nesse preenchimento. E já teve ano em que eu consegui enviar para as finalistas. Acho que teve 2 vezes eu consegui enviar para as finalistas. Essa avaliação, que é a ficha de avaliação, que é usada pela curadoria e pelas juradas, com a média das notas de cada critério. Eu já consegui fazer isso. Que legal. Você recebeu, Luísa? Recebi. Achei muito legal, que aí eu pude ver, legal, aqui eu posso melhorar um pouco. Foi bem legal. Eu vou aproveitar, então, essa pergunta para falar um pouco do que a gente viveu no Rodada de Negócio ano passado, né, que tinha o feedback também. É muita gente, e também essa questão da grana, né, de como conseguir o tempo de alguém para ela trabalhar a fundo nesse projeto e ajudar a gente. O que a gente tenta fazer aqui, tanto no ERA, no Roteiros Narrativos, é fazer posts indicando os erros mais comuns, indicando o que as pessoas podem melhorar, porque às vezes algumas coisas são parecidas. Então, a gente tenta fazer posts meio que educativos mesmo, mostrando, olha, a gente viu esses detalhes aqui, eu faço isso bastante no ERA. Eu participei da curadoria do Rota, participei
Lab 51, participei do feedback do Rodada de Negócio. Então, eu fui vendo vários erros em comum, então eu falei, pô, acho que eu vou fazer um post e vou começar a dar dica para a galera, desde a logline até a sinopse, argumento, dando algumas dicas, sabe? Porque realmente são muitos projetos, né? E não dá para dar feedback para todo mundo. Seria ideal e seria maravilhoso. Mas o que eu tento fazer é isso, esses posts falando, pô, galera, isso daqui acho que dá para todo mundo investir um pouquinho mais. Deixa eu contar uma coisinha para vocês, então, que eu tenho trauma de dar feedback, tá? Vou contar para vocês por quê. No primeiro ano, eu quis dar um feedback para a galera, porque no primeiro ano teve muita gente que colocou o nome na capa e muita gente que mandou a formatação toda, desculpe o termo, cagada, assim. Não sei se formatou à mão, aí alguns pontos estavam formatados, outros não. Ou mesmo estava dentro da formatação Master Scenes, mas estava, sei lá, tem como você usar de maneira mais inteligente a formatação Master Scenes, né, de maneira mais criativa. Mas, enfim, tinha muito problema de formatação no primeiro ano, muito. Aí eu quis dar um toque para a galera de como é importante a formatação, que é uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês. E eu escrevi uma newsletter falando, gente, tivemos tantos inscritos, infelizmente muitos tiveram que ser desclassificados por conta de não usarem a formatação correta, e outros não foram desclassificados, mas foram prejudicados, porque a formatação estava confusa, tá? Eu fui processada no primeiro ano. Uma roteirista / advogada foi no juizado de pequenas causas e anexou uma minha newsletter com os diplomas dela de que ela tinha feito curso de roteiro. Só que em nenhum momento eu falei quem tinha sido desclassificado por esse ou por aquele motivo. Ela só sabia que ela tinha... Aliás, nesse ano eu nem divulguei lista desclassificada. A pessoa só sabia se ela tinha sido selecionada ou não, e ela não tinha sido selecionada. E só para encher o saco, porque obviamente ela ia perder. Só para me obrigar a ter atrás de um advogado, enfim. Então eu fiquei bem traumatizada logo de cara no primeiro ano. Mas é muito difícil essa questão. Muita gente me pergunta isso também, sabe, nos grupos. Gabi, mas por que vocês não falam, não divulgam a lista, não falam, tipo assim, uma classificação? Esse teve tantos pontos, aconteceu isso, aconteceu... Gente, é muito difícil, é uma coisa muito sensível para a gente estar divulgando e trabalhando, sabe? E é muita gente, que nem agora do nosso, 380 inscritos. Como que a gente vai pegar um por um, fazer toda essa classificação, fazer tudo isso, divulgar esses dados que são tão sensíveis assim, né? Eu acho que o caminho, Gabi, é esse que eu venho tentando fazer com Cabiria. Você tem uma ficha que você pede para as curadoras preencherem. A gente tem isso. E, eventualmente, quando você conseguir que todas preencham, aí é possível criar essa média. E outro cuidado que a gente não revela quem deu qual nota. Não, sim. Para não abrir, né? Sim, dá problema. Espaço para essas pessoas serem assediadas por alguma pessoa que não, né, que tem questões, que não entende, que não é uma coisa pessoal, enfim. Sim. Deixa eu só cortar aqui. Vanessa tinha levantado a mão, eu acho que tem a ver com essa fala dela que está aqui no chat, mas queria escutar ela. Vanessa. Tá mutado, tá mutado. Eu levantei a mão também. Tá mutada ainda? Não, pode falar, Vanessa. Você está procurando a minha pergunta? Não, eu queria te escutar, já que você está aqui. Ah, tá. É sobre essa questão aqui que você colocou, das curadoras brancas, é isso? Ou tem outra Isso, questão? era com ela. Eu ia perguntar, porque eu não sabia se ia seguir o chat ou a mão, né? Ah, não, tudo bem. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, Marília, eu teve um ano recente, foi quando que eu comecei recentemente, né, a escrever roteiros e decidi fazer essa reestruturação de carreira, que eu sou servidora pública, e eu fui pesquisar sobre os festivais, né, e eu lembro que foi justamente, não sei se foi 2020 ou 2021, eu tinha visto, acho que as 3 primeiras colocadas eram negras e fora do eixo. E eu comecei a ver em outros festivais, isso também acontecia, principalmente fora do eixo. Você até encontrava pessoas brancas, era mais difícil. Assim, não mais difícil, mas fora do eixo era realmente muito difícil. Então, eu comecei a me perguntar
se os festivais eles não estavam já com aquela ideia de quem está no eixo é mais fácil de ter esse contato direto com as produtoras, né? Tanto que, realmente, eu indo a eventos aqui, já consegui alguns contatos, ou outro, consegui um e-mail ou outro, e tudo. Então, eu fiquei me perguntando se os festivais não estavam com essa ideia de que vamos dar chance para fora do eixo, porque no eixo as pessoas têm mais facilidade para isso. Agora, sim, pode ser uma coincidência, pode ser que realmente dentro do eixo não estejam surgindo coisas legais. Eu lembro que quando eu fiz esse levantamento, eu não encontrava coisas dentro do eixo. Eu encontrava em eventos, como a Shaina falou, que eventos que o produto já está pronto. Aí eram festivais assim, que era uma produtora apresentando o seu projeto de longa, mas assim, roteiros, festivais que ainda pegavam argumentos ou roteiros, eu vi isso muito pouco. Então, eu estou me perguntando assim, é o que é da curadoria, ou é a ideia de que para o eixo é mais fácil, as pessoas tentarem isso diretamente, sem ser pelo festival, mas aí, se for nesse caso, eu sinto uma falta assim, também de um anúncio, de alguma coisa assim, sabe? Pelo menos se fosse uma fala entre o mercado. O pessoal do eixo a gente já não conta muito. Ou se não, ou se realmente isso foi ali dentro da amostragem que eu procurei, de repente naquela amostragem realmente não tinha tantos brancos, tantos dentro do eixo, mas que isso não é uma questão levantada. E o que eu fico me perguntando também é porque há aquele questionário antes, né? Então, assim, a pessoa se identifica, né, de a cidade dela, né, a raça, tudo isso. Então, eu fico me perguntando também se o questionário é só para fins de estatística ou se esse questionário também é levado ali na hora da... Assim, eu super entendo, eu acho mesmo que é mais difícil para quem está fora do eixo, a gente... Talvez como você falou, uma pessoa que já é do Sudeste, não precisa nem ser do Rio e São Paulo, já fica mais fácil, mas é apenas assim, se for uma coisa, eu ou outras pessoas, de repente, a gente gostaria de ter uma noção melhor disso, até para a gente fez até a palestra da Bia, que ela falou para a gente traçar um plano de ação, né? Então, assim, até para a gente, no nosso plano de ação, já ver assim, peraí, eu sou do eixo, então talvez festival eu não vou colocar tanto, porque eu já sou aqui do eixo, entendeu? Ou não, ou ver assim, não, pode tentar sim, não tem nada disso. É isso. Tá bom. Vanessa, enquanto você estava falando, eu estava tentando puxar aqui na minha cabeça de memória. Tá. E aí eu consegui abrir minha planilha aqui. Eu sei, de cara, eu te digo que a premiada dos 3 primeiros anos, né? A gente abriu inscrição em 2015, mas só premiou em 2016. Então, 2016, 2017, 2018 foram mulheres de São Paulo. Tá? 2019, deixa eu ver aqui, foi a Rafaela Camelo, que é do Distrito Federal, que tem um projeto fora de série, que inclusive ganhou edital. Ela, o último curta dela tá lá, foi para Berlim. Então, é realmente um projeto que não tem nem discussão, assim. Tem anos que fica muito fácil escolher a vencedora, porque tem um projeto que se destaca demais. Tem anos que é mais difícil chegar a quem vai ser a premiada. Esse ano foi um ano, assim, que foi unânime. Foi o projeto Sangue do Meu Sangue, da Rafaela, que é do Distrito Federal. 2020 foi uma mulher negra baiana, com Sol Apino. 2020, estou falando longa ficção, né? 2021, deixa eu ver quem que foi. 2021, Cabira Roteiro, foi a Camila Ribeiro, que também é uma mulher negra, mas acho que foi coincidência. Que Foi 2020 ou 2021, que eu acho que eram as 3 primeiras, porque tem segunda e terceira também aparece qual é, né? Eu fui levantando de festivais, fui vendo assim de festivais para ver como é que estava essa coisa do eixo, entendeu? Até para poder ir traçando um plano de ação, assim. E eu acho que aqui ficou um pouco de fora. Uma parte importante que é o porquê que não se coloca o nome numa inscrição, né, na capa, justamente para quando os jurados receberem, eles não fazem ideia de quem você é. Não dá para saber se você é mulher, se você é um homem, se você é negra, se você é branca. A gente que está fazendo a produção, a gente pode saber, mas quando a gente passa para a curadoria e para a jurada, elas recebem com um nome fictício. Então, é isso, Aquele questionário que a gente preenche com dados seria para quê, então? Calma, gente, calma. Deixa eu falar, deixa eu terminar aqui, deixa eu concluir.
Porque isso é muito importante, que bom que você perguntou isso, Vanessa, até para colocar aqui o posicionamento do Cabira, tá? As juradas, primeiro as curadoras, né? Primeira etapa, as curadoras. Na reunião final, né, porque elas têm uma reunião lá da dupla para decidir qual que vai passar para ser lido pelas outras duplas, e depois tem uma reunião final para definir os 10 que vão ser enviados para as juradas. Eu participo só dessa reunião final, para decidir os 10. Eu participo para mediar. Para mediar em que sentido? Eu fico observando, sim, se a gente está selecionando só mulheres brancas do Sudeste, porque o Cabiria, ele tem posicionamento de dar chance para mulheres que têm mais dificuldade, sim. Mas isso, geralmente, é só num quesito desempate. Porque, muito naturalmente, essas mulheres têm conseguido entrar nesses lugares. Mas quando tem um quesito desempate, olha, a gente está na dúvida entre esse e esse. Aí, depois que elas discutiram tudo, tá lá no final do processo, tem dúvida entre esse ou aquele, eu falo, gente, agora que vocês estão, para ajudar vocês, e sabendo qual é o posicionamento do Cabiria, eu vou revelar qual que é o território e a raça dessa pessoa, dessas autoras que vocês estão na dúvida. Às vezes, o que também a gente revela quando a pessoa identifica? Se ela é mulher cis ou trans, por exemplo, um projeto que a protagonista é uma mulher trans, e quem escreve é uma mulher cis, isso geralmente pode não ser visto com o melhor dos olhos. Assim como um projeto que é protagonizado por pessoas negras e é escrito por uma pessoa branca de São Paulo, e o projeto são pessoas negras do Nordeste, geralmente isso não é visto com bons olhos também, porque a gente está querendo que as pessoas possam contar suas histórias, as pessoas que são aquelas pessoas. A gente já teve muita gente contando histórias pela gente, mulheres, homens contando pela gente. E a gente entende que é a mesma questão. A gente já teve muitas pessoas brancas contando histórias de pessoas pretas. Né? Então, a gente tem um posicionamento político, sim, isso é importante, sim, mas isso não é algo definidor desde o início. Isso é um critério de desempate. Então, você não precisa se preocupar que não tem uma coisa assim de eu sou uma mulher branca, cis, lá do Sudeste, você tem menos chance. Não. No critério de desempate, talvez. Mas se o seu projeto é foda, como o projeto da Rafaela... Não, da Thaís. Caramba, a Thaís ganhou 2 anos seguidos, gente. Eu tive que mudar o regulamento do Cabiria por conta da Thaís. Porque eu não tinha pensado nisso no segundo ano. De impedir a pessoa que ganhou de se inscrever de novo, né? De concorrer de novo. E aí vem a Thaís... E assim, as juradas não sabiam. Não sabiam, não tinha como saber, porque eu só revelo os nomes no final, depois essa decisão... Ela falou, nem para as curadoras, tá? As curadoras não ficam sabendo. As juradas, lá no final. Aí essa decisão, ok, se essa decisão eu posso revelar, vocês querem saber? Aí eu revelo. Caramba, eram 5 juradas completamente diferentes, e ninguém teve dúvida que o projeto da Thaís era o melhor, que é o filme A Felicidade das Coisas, que tá aí, ganhou o festival, é um filme lindo mesmo. Então, é uma coisa assim que, às vezes, é natural, muito natural. O que eu acho que deve estar acontecendo mais também é que, como essas mulheres têm pouquíssimas chances, quando vem um festival como esse, elas se empenham muito. Se empenham muito. Porque acaba que quem está no Sudeste não é a única chance, não é que seu nome surja num edital, num festival, num concurso. Você tem outros caminhos para entrar, de alguma maneira, nesse mercado, porque você está lá, principalmente se você for São Paulo e Rio, nem Sudeste, vamos falar eixo. Rio-São Paulo, porque eu sou de Minas e sei que é bem diferente, já, estar em Minas. Não é a mesma coisa, não dá para falar Sudeste. Interior também sei que é muito diferente. Interior também é muito diferente, está falando de capital, Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo. Então, eu acho que o que deve acontecer, eu imagino, é que essas mulheres, sabendo que uma das poucas chances que elas têm são esses concursos, elas se dedicam muito, muito, muito. E aí salta aos olhos, de fato, essa dedicação. Acho que é um pouco isso. Entendi. Tá bom, então, de repente, no próximo eu tento. Não, claro, e assim, o que a gente tenta fazer com Cabiria também, e até agora tem a ver com uma outra pergunta que alguém fez aqui sobre se inscrever no Lab ou no prêmio. É possível concorrer nos dois, tá? Eu não coloquei no regulamento porque
não é, porque é permitido. Eu pensei, vou colocar só no regulamento se for proibido. Se eu não coloquei é porque pode. Mas agora eu entendi que eu tenho que colocar que pode, porque muita gente está me perguntando isso. Por que pode e deve? Ano passado mesmo, a Thaís Olivier, ela ficou em terceiro lugar no prêmio e foi selecionada para o lado. E a gente entende que o Cabiria, mesmo se você não ganha, mesmo se você é até semifinalista, passa a ser um currículo para o projeto. A Ana Johan, com o projeto A Mesma Parte de um Homem, foi a primeira pessoa a me pedir se podia divulgar no filme dela que ela tinha sido semifinalista, não é nem finalista. E ela, de fato, tem vários depoimentos dela que ela acredita que o fato dela ter sido semifinalista no Cabiria colaborou para o processo de ter pessoas confiando que o projeto ia ser bom, teria qualidades aí para acontecer, para ser financiado. Então, acho que é isso que eu acho modéstia à parte. Mas não sou só eu, né? Agora sou eu e Vânia, desde 2019 o Cabiria, né, teve essa grande parceria aí com a Vânia Matos, e que me ajuda em todas as decisões, assim, tomamos decisões juntas desde então, que é tornar o Cabiria uma referência a ponto de você ter sido semifinalista seja relevante. E eu acho que é isso que a gente vem construindo ao longo desses 8 anos, a ponto de algumas empresas nos procurarem perguntando de projetos. Então, acho que é um pouco isso, e é isso que eu falo, gente, se inscreva, porque às vezes não está tão bom, você sabe que talvez você não tenha chance de ganhar, mas se ficou como semifinalista, já é algo que pode ser relevante e positivo para o seu projeto. Então, sempre vou incentivar vocês a tentarem. E às vezes tem umas surpresas, né? A Thaís mesmo, não, a Thaís Olivier, né? Falei antes da Fujinaka, eu tô falando da Olivier, que foi essa do ano passado. Se eu não me engano, não sei se foi ela não, mas já teve gente que ganhou com o primeiro tratamento. Caraca. É raro, tá, gente? Não é normal. Mas já aconteceu. Tá? Já aconteceu. E teve gente que tentou umas 4 vezes com o mesmo projeto, até que foi finalista e ganhou uma menção honrosa, que é o projeto da Fernanda Chicolé. Fernanda? Ai, gente, deu um branco agora. O nome da Chicolé, Fernanda? Enfim, tem um projeto que ele foi semifinalista no ano, depois foi finalista e ganhou menção honrosa. E os projetos que são finalistas, eles já entram na rede Cabiria, e toda vez que a gente tem uma oportunidade, eles estão ali sendo contemplados por essas oportunidades. Não sei se tem alguém aqui que já recebeu que é finalista do Cabiria, foi finalista do Cabiria, e já recebeu algum e-mail sobre alguma oportunidade que é só para a rede. Estou esperando, porque finalista no passado, estou esperando uma hora. Deixa eu aproveitar. Que pressão, Marília. Deixa eu aproveitar e perguntar, então, que hoje o Cabiria, ele tem a parceria com o Prêmio Elo, né, o selo Elo, e tem parceria com o Paradiso, se eu não me engano agora. E acho que com o Frapa também, não lembro agora. Mas queria entender como que surgiu essas parcerias, né, e você foi atrás, eles vieram atrás, como é que foi isso? A gente sempre vai atrás, tá, gente? Sempre vai atrás. As coisas vindo até a gente é mais raro. Então, isso que eu falo, não querendo desanimar vocês, mas, assim, nunca vai ser facinho, porque a gente está lidando com questões de mulheres e de financiamento, empresas que queiram financiar esse tipo de projeto é um número bem menor, e tem muito medo dessas feministas. Quem são essas feministas? Elas são radicais, elas vão fazer a nossa marca passar vergonha, sei lá. Acho que tem um pouco disso, desconfio. Se a Vânia estivesse aqui, ela ia olhar para mim assim, Marília, não fala essas coisas em público, coisas que vão ficar gravadas. Já era, já falei. É uma impressão que eu tenho que existe uma desconfiança, porque é sempre muito difícil a gente conseguir levantar fundos para o Cabiria. A gente já tem 8 anos, e já tem filmes que passaram pelo Cabiria e estão prontos. Passaram por festivais, foram premiados, e nada disso tornou a coisa mais fácil em termos de conseguir financiamento. E eu estou fugindo da pergunta. Fala de novo sua pergunta. Entender como que surgiu a parceria com o Elo, com o Paradiso, as né? parcerias. O Projeto Paradiso, eu já tinha, acho que lá em 2018, já tinha apresentado pela primeira vez, falado, né? Enfim, tem muitas pessoas que falam da gente também, né? A Débora Ivanov é uma
sempre foi uma entusiasta do Cabiria, sempre falou para as pessoas do Cabiria. Então, eventualmente, quando a gente chega para falar com algum parceiro, ele já ouviu falar da gente. Eu acho que isso ajuda, tá? Vamos falar que tem coisas que ajudam. Esse é o tipo de coisa que ajuda. Você chegar lá e já ouviram falar de você. Então, se eu não me engano, o Projeto Paradiso foi isso. A gente chegou e eles já sabiam que a gente existia. E já tinham escutado coisas boas da gente. Então, isso ajuda. Só que tem outras parcerias que é difícil, porque, assim, a grana não está fácil para ninguém, né? O Frapa já foi parceiro vários anos. Parceiro, assim, oferecendo o passaporte gratuitamente para a gente oferecer para a nossa premiada. Esse ano, a gente está parceria só de divulgação. Então, a gente vai adquirir esse passaporte para a nossa premiada. Não entrou na parceria. A parceria ficou só na troca de divulgação. Porque é isso, gente, é difícil. Tudo que envolve grana, né, é complicado. E a gente entende, porque o Frapa também precisa das inscrições. É uma parte importante do financiamento deles, a gente entende. Mas é basicamente ir procurando, batendo na porta, conversando. É isso. Eu acho que também a gente pode falar aqui, né, como que a premiação surge, né? Acho que muita gente vai ver lá, tem gente, por exemplo, quando o Festival Jornada da Heroína surgiu, eu recebi algumas mensagens, não tem dinheiro, então não quero participar. E aí eu fiquei, putz, que pena, né? Mas não posso obrigar ninguém a participar. Mas é até para a gente ter essa troca, assim, para vocês entenderem que fazer a premiação a gente corre atrás, mas não é fácil, assim, essas parcerias não é fácil para ninguém. Então, por exemplo, o Frapa, ele oferece um dinheiro, acho que o Cabiria também está oferecendo dinheiro, mas a gente que está começando a Jornada da Heroína, a gente não oferece dinheiro, porque a gente não sabia se o projeto ia dar certo ou não, então a gente foi atrás de parcerias, a gente correu atrás mesmo, mas não é fácil, nem todo mundo podia ajudar, então acho que é interessante, assim, entender como que é isso e como que é para o Cabiria hoje em dia, fazer essa premiação, né? Legal você ter falado sobre isso, porque no início do Cabiria, para mim era muito importante esse valor em dinheiro, até porque eu, sendo roteirista, e sabendo tanto que o nosso trabalho ele não é valorizado, e como as pessoas acham que o roteiro, ele é criado assim, não sei, ele, aparece na frente, né? Você faz assim, mágica, um roteiro está escrito, né? Durante anos e anos, os editais pediam um roteiro pronto e não existia edital de desenvolvimento. Então, você tinha que você tinha que escrever de graça ou convencer um amigo a escrever de graça. Enfim, a gente está num lugar bem precário ainda, melhorou muita coisa, mas tem uma precariedade muito grande. Então, para mim, era importante, politicamente, também, trazer esse prêmio em dinheiro. Tanto que, o primeiro ano, a gente fez através de financiamento coletivo, eu consegui arrecadar 16 mil, desses 16 mil, 2 mil, mais ou menos, foi para pagar as recompensas, sobrou 14 mil, e o prêmio era 10 mil reais. Primeiro ano. Porque, para mim, era muito importante que o prêmio fosse essa coisa grande. Mas aí foi ficando difícil. Eu fui reduzindo. E agora a gente conseguiu aumentar um pouquinho de novo. Teve ano que foi 3 mil, agora a gente conseguiu ir para 5 mil. Já conseguimos melhorar um tiquinho. Mas o meu desejo era dar um prêmio maior. Então, eu espero que um dia a gente consiga. Porque nesse lugar político, de valorizar essa pessoa, claro, não é nada, 5 mil, mas é nada, mas você conseguiu ficar, de repente, um mês tranquilo, sem se preocupar com aluguel, 2 meses, dependendo de onde você mora, né, enfim. E aí é isso, o prêmio por você ser incrível, é isso, você é incrível, tô esse dinheiro para você. Parabéns. Mas é difícil demais, realmente muito, muito difícil arrecadar esses dinheiros. Tem mais alguma pergunta que eu posso estar... Eu estou vendo aqui, mas... Tem a Dinani. Ela falou sobre exclusividade. Não, isso às vezes, acho que as pessoas confundem com o festival de filmes, que eu até queria puxar uma coisa que a Chay falou, vou até aproveitar o gancho. Quando a gente está escrevendo filmes, tem isso de alguns festivais pedirem exclusividade. Não, vai passar só no meu festival, o seu filme. Ou se você já passou outro festival, eu não te quero. Isso existe. Mas para roteiro não tem isso, gente. Você pode ter escrito em 500 lugares, pode ter sido premiado, pode se inscrever. Roteiro e argumento, né? Tanto faz os dois. Roteiro e argumento. Agora, a única questão que tem, que a Thaís Fujinada obrigou a gente a mudar o regulamento,
É que para a gente dar oportunidade para mais mulheres, se você ganhou em um ano, você, agora eu não lembro de cabeça, tem que ficar 1 ou 2 anos sem se inscrever na categoria que você ganhou. Mas como a Cabiria tem várias categorias, eventualmente você pode se inscrever em outra. Mas a categoria que você ganhou, você não pode. É isso, para dar mais chance para mais pessoas. Justo. Agora, puxando o gancho que eu falei com o que a Chay falou. Como é frustrante, né? Vamos fugir um pouquinho do roteiro, mas só um pouquinho, porque eu sei que tem muitas mulheres, muitas pessoas que são diretoras aqui também, né? E eventualmente estão escrevendo, querendo dirigir. E aí a próxima etapa, se você conseguir fazer um filme, são festivais. E aí tem uma questão específica também, né, de você ser mulher. Durante muito, meu último curta, eu fiquei muito frustrada. Eu coloquei em uns 30 festivais e só tive retornos muito pequenos, e alguns festivais que eu não fui selecionada, eu fui assistir, fiquei assim, gente, não é possível. Meu filme não é tão ruim assim, tem um filme nada a ver aqui. É sério? O que tá acontecendo? Deve ser muito merda mesmo. Fiquei mal. Aí depois, isso lá em 2012, isso foi né, minha consciência de que as coisas são diferentes se você está no mundo nesse corpo aqui de mulher. Que eu fui entender que esses festivais, todos, a grande maioria deles lá em 2012, eles tinham curadoria de homens. 100%. Então, as questões que eu estava falando, talvez não estivesse sensibilizando aquele público, né? Não era que meu filme era uma bosta. E não era também uma coisa que eu era ressentida. Você está ressentida porque seu filme não foi... Você não sabe perder, não sabe... né? Só porque você não entrou, você acha que os outros são ruins, né? Que tudo é comprado. Não é isso. É real, gente. É real. Você pega isso para qualquer grupo, né? Você tem que ter diversidade de olhares para você ter diversidade no resultado. Então, não adianta, se não tiver uma banca diversa no edital, no festival, dentre as críticas de cinema, a gente tem muito menos chance de conseguir o nosso espaço. Por isso que a gente tem que ter mulheres em todos os lugares. Na frente e atrás das câmeras, todos os lugares, na cadeia inteira. E a gente vê a diferença quando você pega um festival que tem uma curadoria mais equilibrada, você tem homens e mulheres, um número parecido, como esse resultado salta aos olhos, assim, como você tem uma diversidade maior, quando você tem pessoas não brancas. E isso, assim, eu relaciono muito essas questões do feminismo com as questões da luta antirracista, que antes eu tinha mais dificuldade, assim, de entender isso. E aí eu comecei a fazer uns paralelos, e caramba, é isso, né? Assim como eu fico de saco cheio de ter que explicar para os homens por que aquela atitude está sendo machista, as pessoas não brancas, pessoas pretas, negras, indígenas, ficam de saco cheio de ter que explicar por que aquilo que eu falei é racista. Mesmo eu achando que eu não sou racista, que eu sou desconstruída, que eu sou uma pessoa, né? Porque é isso que acontece, né? Os caras, às vezes, acham que eles são muito desconstruídos, e aí, quando você aponta, eles ficam na defensiva. E eu percebi que eu estava fazendo isso em relação a pessoas não brancas. E falei, caramba, é isso. É a mesma coisa que eu odeio. É isso, porque a gente fica cansada, exausta de falar a mesma coisa. Então, precisamos ter essa diversidade. Nada do que eu estou falando aqui vai funcionar se não tiver diversidade nesses lugares. E eu tô falando pra caramba, eu achei que não ia ter assunto para 1 hora e já são 8h30. E eu não falei ainda da questão da formatação, que eu queria muito falar. E dos outros projetos também do Cabiria, as outras parcerias que sempre tá rolando, né, Marília? Tem um monte de coisa aí. Mas tem coisas que atravessa tudo, né? Essa questão da formatação, por exemplo, porque eu tô em Cabiria, o lado Escreva Criatura, tenho a participação no Marieta, já fui curadora do Frapa, já fui analista digital. E essa questão da formatação, gente, como um roteiro mal formatado prejudica essa fruição dessa história. E aí você pensa que você está aí com sorte, uma curadoria como a do Cabiria, que não dá muitos roteiros para cada curador ler.
Com sorte, você está numa curadoria que o primeiro lote vai ter 20 roteiros, que é pouco. Pelo menos a minha experiência do que eu já vi em outros lugares, 20 é um número é mais baixo do que eu já vi em outros lugares. Então, com sorte, você vai ter aí, tá no primeiro lote de 20 roteiros, que aquela pessoa vai ler 20 roteiros. E aí você está com um roteiro todo mal formatado. Todo mal formatado. O seu cabeçalho, ele não está uniforme. Você se refere à mesma casa de formas diferentes. Porque você não atentou que você mudou o nome do personagem, da personagem de Maria Augusta para Josefina. E aí você tem lá, casa de Josefina. E você fala, gente, quem é Josefina? Não tem Josefina aqui. Era Maria Augusta. Agora é Maria Augusta, né? Enfim, qualquer que seja o nome. Isso atrapalha a leitura. A pessoa que está lendo vai ter que parar para entender, mas quem que é essa pessoa? E já quebrou o fluxo. Se ela estava ali vindo numa emoção do que ela estava lendo, se ela parou porque você errou o cabeçalho, por falta de atenção, porque você resolveu mudar o nome da personagem, não mudou no cabeçalho, pronto, quebrou o fluxo. Então, acho que você tem que pensar a formatação, não só de estar dentro do Master Scenes, que é o básico, tá, gente? É o mínimo, isso é o mínimo. Mas de pensar, de dar uma leitura fluida. Ou até de imprimir ritmo, gente. Eu sempre falo de um roteiro, eu acho péssimo, porque eu só lembro desse exemplo, e é um roteiro de um homem, eu queria tanto lembrar de um roteiro de uma mulher, mas é porque eu era assistente de direção e eu tive que fazer análise técnica desse roteiro. Então, eu li com bastante atenção, uma leitura bem aprofundada, e me chamou a atenção a maneira como ele... Tá, vou dar aqui um exemplo. Você está descrevendo a cena da chegada de um personagem numa fazenda, ok? Você poderia fazer assim, externa dia, estrada de terra, né? Dia, tá? Cabeçalho. Fulano está numa caminhonete por uma estrada de terra, o céu está azul. Depois, corta, vem. Externa, porteira, dia. Caminhonete chega em frente a uma porteira. Motorista sai, abre a porteira. Ok? Corta, casa. Externa, casa da fazenda, dia. Caminhonete chega em frente à casa da fazenda. Ok? Sem graça pra caralho. Você comunicou como que fulano, o personagem, chegou na fazenda. Tá ok, tá correto, tá dentro do Master Scenes. Corretíssimo. Cadê a emoção? Cadê esse caso, ele queria colocar uma tensão. Então, ele fez várias pequenas cenas. Então, estrada, barra, árvore retorcida. Aí ele falava, fulano passa e se assusta quando vê uma árvore retorcida. Corta. Entrada da fazenda, barra, eu não lembro agora, sei lá, corvo. Aí ele descreve, ele está entrando na fazenda e um corvo passa em voo rasante. E aí ele vai quebrando, e vai criando essa tensão desse ambiente, que tudo é esquisito, tudo é estranho. O que vai acontecer na hora que ele chegar na fazenda? Por que esse monte de alimento? Por que ele está me mostrando essas coisas? Então, olha a diferença, olha a tensão que você cria. Olha como fica mais interessante a leitura. E é basicamente quase que uma escolha de formatação. Você poderia colocar tudo isso numa descrição de 10 linhas. Inclusive, você poderia colocar estrada barra entrada da fazenda, não criar nem 3 cenas, como eu falei, e colocar tudo isso aqui, ó, 20 linhas de descrição de tudo que acontece. Mas vai ficar meio maçante, não vai imprimir esse ritmo. Entendeu? Então, olha como com esse caso, ele usou a formatação para imprimir esse ritmo, dessa tensão, desse suspense. Então, usem a formatação de maneira criativa. Que isso vai ajudar você a capturar a atenção de quem está lendo aquele roteiro. Faz sentido o que eu estou falando? Total, total. E acho que também essa questão do Master Scene, teve um outro dia que a gente estava falando de formatação, tem muita gente que usa o Word ainda para fazer roteiro. E até alguém escreveu assim, eu fiz no Word, então vou jogar fora. Tipo, gente, não é isso. Mas a gente tem programas de formatação de roteiro que são de graça, né? O
Reddit Do It, o Celtics também tem a versão de graça, você pode ir atrás disso, sabe? Vai melhorar muito o seu trabalho, vai ser muito mais fácil. Que, cara, escrever no Word, meu Deus, ficar formatando... Tipo, a energia que você está gastando para formatar no Word, você está usando criativamente para sua história. Exatamente, exatamente. Então, é de ir atrás disso, vocês entenderem. Pega essas dicas que vai ajudar muito no processo de vocês. Porque vocês ficarem lá horas formatando o Word, tudo bem, o Word dá para fazer. Eu não vou negar isso. Mas existem programas que são de graça, que você pode usar e vai facilitar muito. Eu acho bem importante pontuar isso. Ó, tem alguém perguntando aqui se existe concurso de roteiro para curta. Tem, eu sei de pelo menos 2, e aí, né, você perguntou de outras parcerias que o Cabiria faz, que a gente tem uma parceria com o Festival Rota. O Festival Rota tem um concurso para roteiro de curtas, e o Cabiria tem uma premiação dentro do Rota que a gente oferece para o curta que tem melhor desenvolvimento de protagonista feminina. E a gente tem também o concurso de argumento de curta da Cardume Curtas. Todo mundo conhece a Cardume Curtas aqui? Se não conhece, dá um Google, pelo amor de Deus. Eu conheço, acho bem legal, mas É um streaming de curta-metragem brasileiro, Sim. que é baratinho, e você tem uma seleção incrível. Eles fazem uma curadoria muito bem feita e cuidadosa, então vale muito a pena assinar. E se você quiser, e se você puder assinar, tem diferentes, né, assinaturas. Uma das assinaturas é, se não me engano, Coral, permite que você assista uma série de palestras que eles organizam e que você participe do prêmio, que é o Prêmio Cardume Cabiria de Desenvolvimento de Roteiro de Argumento de Curta-Metragem. Então, esse é um prêmio que está indo para a 3ª ou 4ª edição, em que a gente seleciona argumentos escritos e que tem um protagonismo de mulheres para o formato curta-metragem. Aí as 3 primeiras colocadas recebem uma consultoria com uma roteirista / diretora de curta-metragem. A gente já teve Sabrina Fidalgo dando consultoria, a gente já teve Cíntia Domit Bipar, que é uma curta-metragista incrível, se vocês não conhecem, corram atrás dos filmes dela. A gente já teve com... Mariane Ferreira, no ano passado. E esse ano, daqui a pouco vocês vão saber, que a gente vai começar a divulgar, assim que acabar as inscrições do Cabiria, a gente começa a divulgar o Cardume Cabiria. Ai, gente, eu não falei que o Cabiria está com inscrições abertas, acho que vocês comentaram, né? O Cabiria está com inscrições abertas, até dia 26, tarifa promocional, aproveitem, mais baratinho. E depois, do dia 27 até o dia 2 de abril, dia 2 de abril acabou, não tem prorrogação, porque o tempo urge, então não deixem de se inscrever, e se inscrevam nos 2, porque você pode acontecer o que aconteceu com a Thaís, entrar no prêmio como finalista, como 3º lugar, no caso dela, e ainda entrar selecionada para o laboratório. Aí você pode falar um pouquinho também como surgiu o projeto Marieta, né? Um negócio bem bacana. O Marieta, vou contar um pouquinho do Marieta, o que eu sei, então, porque eu entrei com um bonde andando no Marieta. Eu entrei participando, como participante do Marieta em 2020, se não me engano, 2019 ou 2020, acho que foi 2020. Foi o primeiro ano que foi online, por conta da pandemia. E foi incrível, porque eu estava aqui no interior de Minas, e eu pude participar desse rolê incrível, com pessoas do Brasil inteiro, até fora do Brasil. Tem gente até que está morando fora do Brasil. E participei em 2 ou 3 edições, como roteirista, até que eu fui convidada para ser coordenadora de um dos grupos. Isso, estou no 3º, se não me engano, estou no 3º grupo que eu estou coordenando agora. E eu fiquei muito animada em coordenar, porque para mim, ter sido participante do Marieta, gente, para quem não conhece Marieta, dá um Google também, Projeto Marieta, os grupos de desenvolvimento de roteiro, que é transformador. É tão difícil a gente ter feedback, né? A gente falou da possibilidade de ter feedback que os concursos poderiam dar, mas tem a questão financeira, né? Enfim, outras questões que são complexas. Esse é um lugar para você ter feedback do seu projeto. Ele é construído para você ter feedback de uma diversidade de pessoas, que eu acho que esse é o ouro do Marieta. Essa diversidade, que eu acho que também é um pouquinho do ouro do Cabiria, de certa forma, porque a gente tenta ter essa diversidade na nossa curadoria.
ter esses olhares diferentes. Mas o Marieta é ainda maior, porque ali a gente está selecionando, e as pessoas que estão participando são as pessoas que vão ficar discutindo o seu projeto, e todos os projetos. Então, quanto mais olhares você tiver, mais insights, probabilidade de insights você tem para aquele projeto. E às vezes coisas que você nunca ia imaginar, porque aquilo não passa pela sua experiência de vida. Não adianta, gente. Tem coisa que só quem tá ali, quem viveu, vai conseguir te mostrar. É muito difícil. Claro, não dizer que é impossível, mas é muito difícil você abarcar tudo, né? Eu acho que não dá. Na real, eu acho que não dá. Então, é maravilhoso você estar num grupo onde você tem pessoas do Brasil inteiro, pessoas de capital, pessoas de interior, pessoas de diferentes sexualidades e pessoas de diferentes religiões, de diferentes posicionamentos políticos. Nem tanto, o posicionamento político tende a ser uma galera de esquerda mesmo, mas enfim. Mas tem, assim, uma diversidade muito grande de idade, gente. Tem pessoas de 19 anos até mais de 50. Isso é muito rico, isso é muito poderoso. E como é que funciona? Se vocês terem uma noçãozinha, assim, do Marieta. E a terapia, gente. Ai, Gustavo, obrigada por lembrar. Muito terapia, gente, muito terapia. Esses processos. É porque escrever tá nesse lugar, né, tão íntimo, então a gente acaba que... Isso, e é um lugar de muito respeito, sabe, Marieta? Então, você se sente muita vontade para falar, as pessoas vão te escutar. É uma coisa super importante, Marieta, esse respeito, essa escuta. E esse espírito de coletividade. Que tá aí uma outra dica para a galera que quer participar de projetos como Marieta ou de laboratórios. Algo que chama a atenção positivamente numa inscrição é a pessoa demonstrar boa vontade em colaborar no projeto dos outros. Porque um laboratório não é uma consultoria individual. Pelo menos o Cabiria não é, o Escreva Criatura não é. E a gente não quer pessoas que estão ali só para escutar o que outras pessoas têm a dizer e não se envolver com o projeto de ninguém, isolar no canto depois que teve o seu retorno da consultora e não participar do rolê das outras pessoas que estão ali. Não é o nosso objetivo. Eu não sei se tem laboratórios que são ok com essa postura mais individualista, mas o Cabiria não é, o Escreva Criatura não é, e o Marieta também não é. Principalmente o Marieta ele só pode existir se tiver essa participação do grupo. Marieta, ele não tem uma estrutura hierarquizada, verticalizada. Todo mundo faz acontecer. Se todo mundo não participar, não vai ter um resultado interessante no final. Nossa, tô falando pra caramba, né? Olha lá. Achei que ia dar nem uma hora até aqui. Eu tava lá tagarelando 8h40. Tô com medo lá, né? Ai, Gabi, não vai dar uma hora. Eu falei, não, calma, dá. Pode deixar que a gente faz 2 horas de boa. Ah, a Samira saiu. Legal. A Samira falando, aprendi muito lá. Boa sorte, galera. A gente pode, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer agora para a Maíra, sua oportunidade de falar, a gente vai abrir esse espaço agora, né, que já estamos chegando a quase 2 horas de falar, né? Caraca. Mas é isso, assim. Igor? Pode falar, Igor. O Igor foi na frente. Oi, gente. Hoje eu vim de Igor, mas sou conhecida como Rastricinha. Eu gêmeo mal. Eu queria fazer uma pergunta. Pensando em espaços de formação, como o Cabiria, assim, quando a gente for pensar jovens periféricos ou pessoas trans, qual é a dica que você daria para começar um trabalho de multiplicação de saber sem dinheiro? Ai, que maravilhoso! Rastricinha, você já esteve em alguma coisa que eu fiz, que eu lembro de você. Na palestra Escreva Criatura. E eu sou lá do Marieta também. Ah, então tá, foi isso que eu lembro de você. E que ótima pergunta, que ótima pergunta. Isso é sempre um desafio, né? Inclusive, o Cabiria vem tentando pensar nisso, de como multiplicar. Eu acho que o Projeto Paradiso tem feito isso muito bem, né? Eles têm o Paradiso Multiplica, as pessoas que entram para a Rede Paradiso têm aí uma contrapartida de produzir conteúdos didáticos que eles compartilham de forma gratuita. E a gente, do Cabiria, tentou fazer um pouco isso. A gente tem alguma coisinha lá no nosso YouTube.
se eu não me engano, a gente tem alguma coisa sobre argumento, alguma coisinha sobre infanto-juvenil, que a gente pegou algumas mulheres que tinham feito parte do Cabiria, premiadas ou da curadoria, e pedimos para elas fazerem esse conteúdo. Mas a gente não tem ainda isso de forma sistematizada, que é o que eu estou conseguindo fazer agora com Escreva Criatura. Desde o regulamento, a gente já prevê que quem ganhar tem aí uma contrapartida de criar um conteúdo que a gente vai disponibilizar de graça na internet, no YouTube. Então, acho que é uma coisa de vocês pedirem, até é legal ver você demandando isso, porque a gente tinha esse desejo nosso, mas é muito legal ver que tem de fato procura por isso, né? Porque às vezes essa coisa de, será que vai ter gente interessada? As pessoas não estão de saco cheio de coisa na internet? Mas é isso, né? A gente fica às vezes muito preso na realidade de classe média de Rio, São Paulo, e esquece que tem pessoas que têm um acesso muito mais... Porque Rio, São Paulo, bem ou mal, tem tanta coisa massa de graça, né? Porra, tem muita coisa massa de graça. Mas se você não está em Rio e em São Paulo, a probabilidade de você ter um conteúdo massa de graça cai bastante, né? Engraçado porque eu sou do interior, mas eu fiquei 20 anos fora, e 20 anos morando em capitais. Então eu precisei voltar para o interior para lembrar o tanto que a gente fica isolado aqui, para começar a voltar, falar, não, aquilo que a gente pensa de fazer mais coisas, mais conteúdos, né, disponibilizar mais conteúdos gratuitamente, é realmente importante. A gente não pode continuar adiando esse projeto. A gente sabe que é importante, no próximo ano a gente faz, né? Mas aí nada como viver na pele esse isolamento para... Não, vamos fazer. Acho que também quando a gente criou o Festival Jornada da Heroína, eu e a Gabi, a gente debateu muito isso, né? De fazer mesmo, chamar a galera, fazer uma coisa gratuita para dar oportunidade para pessoas que não têm esse acesso entenderem melhor. E, por exemplo, na palestra que a gente vai ter na sexta agora, a Andréa vai fazer um sorteio da bolsa do curso dela, para quem ficar até o final. Cara, o curso dela é incrível, então é uma forma também de você ir buscando, aproveitando esses canais que dão abertura, né? Todo festival que dá essa abertura assim para vir, for de graça, online e tal, participa que as coisas estão aí, estão surgindo. E não só esse, né? A gente já fez outros sorteios aqui já de cursos também durante o festival. E o Roteiros Narrativas sempre tem esse compromisso. Até na rodada de negócios, eu fiz um mês inteiro também de conteúdo gratuito, ensinando o pessoal a fazer pitch, sabe, todos os passos ali que precisava dentro de uma rodada de negócios. A gente convidou produtores que iam participar para estar falando. Então, eu acho realmente, Marília, a gente precisa ter esse compromisso. Eu faço muito isso porque eu imagino, porque eu sou do interior, né, do estado de São Paulo, e aqui praticamente a gente não tem nada, não tem chance nenhuma. Então, eu me coloco sempre no lugar dessas pessoas, né? Nem todo mundo está, como diz a Marília, num centro que tem um monte de coisa gratuita, né? Na cidade de São Paulo, na cidade do Rio. Então, um compromisso do Roteiros Narrativos é esse, é sempre oferecer o máximo. E às vezes, mesmo no Rio e São Paulo, quem mora na periferia, às vezes é tão distante que a pessoa não consegue aproveitar, porque vai ter que gastar uma grana de passagem, o evento é gratuito, mas às vezes a grana da passagem vai inviabilizar o horário do evento, a pessoa está no trabalho ainda, não vai conseguir chegar. Então, tem esse lugar dessas populações periféricas, mesmo do Rio e de São Paulo. A Dani tinha levantado a mão, não sei se ela está aí ainda. Foi sem querer que eu levantei. Pode falar. Desculpa, gente. As dúvidas eu já tirei, eu levantei a mão sem querer. Ah, tá tudo bem. Obrigada. Tem mais alguém, gente, com perguntas? Roteiros narrativos é a minha formação principal, com certeza. Ai, que legal. Isso, gente. Vamos deixando aqui que já estamos chegando na etapa final. Se tem pergunta, aproveita. Senão a gente vai chegando aí na despedida. Até agora. Marília, e também deixa aí se você tem alguma dica, assim, que seja bem legal para as pessoas se atentarem, assim, em relação ao Cabiria, né, aos projetos que você realiza, já quer fazer um apanhadão, fala, olha, gente, foquem nisso, pensando nas histórias, não sei, algumas coisas, assim, que você, dessa sua experiência, acha muito importante, assim, deixar como aquele recado final para as pessoas ficarem pensando nisso e desenvolver isso antes de entrar se inscrever.
Tá, eu acho que vou fazer um apanhado de coisas que eu falei aqui, para vocês terem em mente alguns pontos aí importantes. Leiam o edital com atenção, façam um checklist, o seu checklist. Você pode até eventualmente deixar para a última hora, mas a leitura com atenção não pode ser no último momento. Outro ponto, fiquem atentos ao que a ficha de inscrição está te pedindo. Se alguém te der um campo de 1.500 caracteres, é que a gente espera que você escreva mais de 2 linhas. Claro, não precisa escrever as 1.500, você vai escrever, não sei, 500 incríveis, mas, porra, 2 linhas, muito pouco provável que você consiga ser genial a ponto daquilo fazer uma diferença incrível na sua inscrição com apenas 2 linhas, quando a gente pediu para você, te deu a oportunidade de usar 1.500 caracteres. Atenção à formatação, não apenas a estar no formato Master Sims, porque isso é o mínimo, mas de ter uma formatação fluida que não faça com que a pessoa que está lendo tenha que parar porque não entendeu alguma coisa. Não ficou claro, que não entendeu que lugar é aquele. Quando, por exemplo, você pega o mesmo lugar e dá diferentes nomes para aquele mesmo lugar. Casa de Maria, Casarão de Maria. Aí, a pessoa que está lendo isso, já vai parar. A casa é o mesmo lugar que o casarão? Ou são 2 lugares diferentes? Então, tem que deixar muito claro e ajudar a pensar que quem está lendo aquele roteiro está lendo outros, no mínimo, 20 roteiros. Então, tudo que você fizer para fazer essa leitura ser mais fluida, melhor, tá? Te dá mais chances de que seu roteiro, de que a pessoa não perca o fio da meada, né? Ela tá lendo, parou, se desconcentrou porque não entendeu uma coisa e perdeu a emoção, né? Então, pense nisso na hora que você estiver revisando aí. Eu acho que o que ajuda muito também, minha dica é ler roteiros de projetos que estão produzidos. Infelizmente, a maioria é em inglês, a gente sabe que lá fora é muito comum eles disponibilizarem isso, mas tem alguns projetos de roteiro e de argumento de filmes brasileiros, séries brasileiras que estão disponíveis online, no site do Roteiros e Narrativas tem. Eu acho que é uma baita experiência para vocês lerem e falar, cara, olha que forma diferente de escrever. Olha Exatamente. Como é essa coisa simples, mas, nossa, eu lendo aqui, eu me divirto muito mais. Para vocês irem pegando a noção. Isso ajuda muito, me ajudou muito também no processo de formação. Massa. Tem uma outra dica que agora você me lembrou. Se você está escrevendo uma comédia, a sua sinopse, a sua logline precisam ser engraçadas, gente. Desculpa. Não dá para você não ter uma logline engraçada se você está escrevendo uma comédia. E não dá para você fazer graça da logline de um drama, tá? Então, a logline, a sinopse, elas têm que estar dentro do gênero da sua história. Isso parece uma bobagem, mas pode atrapalhar a avaliação do seu projeto, porque a pessoa que vai... Geralmente, como é que funciona, né? A gente disponibiliza logline e sinopse, e raramente, pelo menos da minha experiência com as curadoras, as pessoas vão direto no roteiro, ou direto no argumento. Os curadores geralmente leem a logline, a sinopse, e depois vão para o argumento, ou para o argumento, ou para o roteiro, né? Dependendo do que for o concurso. Então, se você passa um gênero errado na forma como você escreveu a sua logline, a sua sinopse, a pessoa vai começar a ler aquele roteiro procurando aquele gênero. Então, vai demorar até ela entender que história é aquela. De novo, está prejudicando essa leitura. Então, isso acho que é uma dica que pode ser útil também. Ano passado, a gente teve o feedback do Rodadas de Negócios do Roteiros Narrativos, e foi uma coisa que eu falei muito com a Gabi, né? Que às vezes a gente pegava um projeto de terror e era um drama, ou pegava uma comédia e eu não ri, não achei o humor. Então, isso é muito importante, você tentar escrever de acordo com o gênero. Não é fácil, é um trabalhinho, mas é importante esse processo. É importante estudar gênero, né, Marília? Às vezes a pessoa quer fazer o projeto, eu quero fazer um projeto de comédia. Ela senta e começa a escrever, mas ela não estudou o gênero, né? Porque cada gênero tem muitas peculiaridades que na hora de escrever e desenvolver a história fazem muita diferença, né? É sempre importante isso, a gente buscar essa formação. Eu quero ser roteirista de terror, então busque o terror, como que se escreve, como constrói uma cena de suspense, né? Que nem a Maria estava falando lá da história do corvo, né? Quais elementos, né, tornam isso, né? Trazem esse gênero para a narrativa.
Então, é muito importante estudar, se aprofundar nisso também, gente. Aí eu acho que a dica mais importante vem do que a Marília já falou da questão da autoestima, né? Não tenha medo de escrever os seus projetos, até porque eu fiz UF há muito tempo atrás, e não sei quem conhece o UF aqui do Rio, mas é uma universidade muito teórica, e eu gosto de misturar entretenimento com comércio, né? É uma coisa mais comercial, e todos os projetos que eu lia lá, eu era massacrada, todo mundo falando, nossa, todo mundo achando que só Godard era coisa boa. Realmente é um cinema maravilhoso, mas existem outros cinemas, e eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu achava, cara, minha história é uma porcaria, eu não vou chegar lá, eu não sou Godard, eu não sou Steven Spielberg. Mas aí eu fui entendendo, fui trabalhando, fui mostrando para outras pessoas que tinham um gosto parecido comigo. Então eu fui entendendo, eu estou no público-alvo errado. Então, quando você entende o seu público-alvo, essa autoestima vai melhorando. Hoje em dia eu já sei os lugares que eu posso ir, eu já sei os festivais que combinam com a minha escrita, eu gosto muito de comédia, eu gosto muito de infanto-juvenil, então eu invisto nisso. Então, isso melhorou a minha autoestima, sabe? Eu parar de mostrar para pessoas que não tinham nada a ver com o que eu gostava de escrever, e eles massacravam mesmo, tem gente que é cruel. Não levar isso para o coração, falar, cara, só não é o seu público-alvo, tudo bem. Uma hora vocês vão encontrar seu público-alvo, seja no festival, numa rodada de negócio, fechando com uma produtora, uma hora vocês vão encontrar, sabe? Isso é muito importante para vocês terem em mente. Legal, massa. Eu acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Que a gente já vai fazer 2 horas de conversa, senão a gente já vai dando a nossa despedida aqui. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, escreve lá pra gente, no @cabira_festival. Tem até no nosso regulamento tem um e-mail, mas tá chegando muito e-mail, eu tô dando conta de responder, então às vezes manda no Instagram, que eu tenho mais ajuda lá pelo Instagram para responder. Oi, eu tenho uma pergunta rápida. Diga, Vanessa. Eu estou vendo aqui o regulamento, quer dizer, eu até comecei a ver, não vi todo, né? Então, pode ser que esteja escrito, eu ainda vou chegar lá, mas já que está acabando a aula. Tem uma inscrição separada, só laboratório e só roteiro, ou é tudo junto? É separado, porque a gente entende que o laboratório está num lugar que você tem uma história que ainda não está pronta, que ainda pode se beneficiar de ter um olhar de consultoras, de um trabalho de um laboratório, e o prêmio é voltado para uma história que você já trabalhou e que você já talvez tenha tido aí mais de um tratamento, já vem algum tempo trabalhando, está mais pronta, digamos assim. Entendi. Isso. Então, são inscrições separadas, né? Isso. E você no pode escrever nos laboratório... dois. Ainda não cheguei lá, mas no laboratório pode ser só com argumento ou tem que ter o roteiro? No laboratório, para a seleção, você pode ter só argumento, mas os projetos selecionados vão ter que chegar no laboratório com o roteiro, porque a gente vai usar também o roteiro como instrumento, como objeto aí de trabalho no laboratório. Entendi. Então, para seleção, argumento, mas depois tem que se passar, tem que já estar com o roteiro. Chegar lá. Tá. Obrigada. Nada. Acho que agora, Marília, você pode dar a sua despedida, um recadinho final, falar das redes sociais do Cabiria, do Marieta, de quais você está fazendo parte, para a galera seguir. Tá, bom, gente. Eu sou muito Cabiria, muitas horas do meu dia, muitos dias do meu ano, mas eu venho tentando fazer outras coisas, inclusive meus projetos, mas tá difícil, né? Eu amo esse rolê de ajudar as pessoas a encontrar suas histórias. Então, quando eu posso ter tempo para fazer minhas coisas, de repente me vejo criando mais um projeto que é parecido com Cabiria, como é o caso do Lado Escreva Criatura, né? Mas, né, a Lili está aqui, ela participou do Escreva Criatura esse final de semana, a gente falou sobre isso, que a Lili também, ela está por trás de uma mostra de cinema focado em mulheres. E como é difícil, né, a gente se desvencilhar é pesado, né, mas assim, a gente deixar a nossa cria ali quietinha para poder criar novas coisas, enfim, mas hoje, basicamente, estou bastante Cabiria, então sigam lá, @Cabiria_Festival, acompanhem a nossa rede, que a gente está tentando sempre também dar dicas de coisas que a gente fica sabendo,
Tem um grupo de WhatsApp também, que é o WhatsApp do Kabira Indica. Se você entrar no link da bio do Instagram, você acha ali o link. A gente costuma jogar coisas por ali também, mais voltado para esse lugar do audiovisual, né, que passa pela questão do feminismo e das mulheres. E tem Escreva Criatura, @Escreva Criatura, que é esse novo projeto, que eu tenho feito coisas parecidas, mas um pouquinho diferentes, tentando ajudar as pessoas a tirarem seus projetos da gaveta. E tem a minha produtora, IP Rosa Produções, que está começando no Instagram agora. Se quiser dar uma força e seguir lá, é bom que eu fico mais feliz. Lili, levantou a mão. Eu queria aproveitar aqui esse espaço para agradecer publicamente Marília, né? Assim, eu acho que eu estou agora do lado de cá, né, Marília? Usufruindo desse movimento, assim, que de outra maneira também eu colaborei do lado daí, né? Assim, através da mostra Lugar de Mulher no Cinema. E é muito forte para mim estar do lado de cá, porque é um lugar de se pensar o tempo todo, né? Assim, como criadora, né? Quando você está na frente de um movimento feminista, né? Que o Kabira que o Lab Escreva Criatura enfim, que o Roteiros Narrativas também, enfim, é um outro lugar, e eu estou muito feliz de estar aqui. Aprendi muito com o Lab Escreva Criatura, inclusive eu aprendi que eu sou tímida, eu não sabia que eu era tímida. Porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito... Na hora de falar pop, dos nossos próprios projetos, a gente fica tímida, né? Muito tímida, e também nesse lugar, assim, que vocês falaram muito nessa aula hoje, assim, nesse encontro, será que eu tenho a baixa autoestima, né? Assim, será que eu estou pronto o suficiente, né? Ai, tanta gente sabe tanto, sabe? Esse lugar que é uma bobagem, na realidade, né? Porque eu acho que senão não teria sido, primeiro, não teria sido selecionado por Lab Escreva Criatura por pessoas que estão aí fazendo e acontecendo, enfim. Mas me coloca num lugar, assim, de esse movimento que traz força para mim. Assim, eu queria agradecer isso, sabe? Assim, porque eu me sinto mais forte hoje, assim. É mesmo uma terapia, porque eu cheguei ontem do Lab Escreva Criatura e eu estou, assim, reverberando muito. Foram 2 dias, praticamente, assim, para ser mais sincera, assim, inteiros, né? Onde você escuta muito do trabalho do outro, você interfere muito, de uma maneira muito amável, né? Com o que você pode, com o seu imaginário, né? Sobre o que o outro te fala do trabalho dele, e vice-versa também, e a gente vira uma esponja que assim, cria vínculos com as pessoas, assim. A gente fez uma viagem de carro de São Sebastião do Paraíso até BH, assim, 6 horas, com um grupo de 6 pessoas, parte do grupo do Escreva Criatura, que, assim, são vínculos que eu tenho absoluta certeza que é para o resto da vida. E pessoas que vêm de lugares completamente diferentes, assim, gente que vem da letras, mas também gente que vem, sei lá, da psicologia, sabe, assim, da psiquiatria, do esoterismo. Então, assim, a gente acha que a gente tem que já estar, não, acho que a gente está em construção, os nossos projetos estão, né? O olhar do outro importa, sim. A gente não tem todas as respostas, e que bom que a gente não tem, e que bom que existem espaços como esse, assim, porque estou colada agora, porque eu acho que fiz 50 anos, mas estou me sentindo com 19, 20, aprendendo, sabe, de novo. Muito bom, muito bom. Aprendendo a ser de novo, entendeu? E é bom, assim, a gente se unindo mesmo, né? Aí não sei se você conhecia a Luísa e a Gabi, acho que a gente tem que se conhecer, esse trabalho de formiguinha, né? Na verdade, não sei se Luísa e Gabi conheciam o projeto da Lili, eu conhecia e passei meu curta na mostra Lugar de Cinema. Lugar de Mulher no Cinema. Lugar de Mulher no Cinema, o Ângela passou, e a gente fez uma parceria do Kabira, que a gente indicava aí filmes que passaram pelo Kabira, 1 ou 2 filmes que eu
ser exibidos dentro da mostra. Mostra... Então, é muito legal a gente trocar mesmo, né? Porque a gente vai somando esses vários trabalhos de formiguinha e aos poucos a gente vai fazendo uma diferença e melhorando um pouquinho aí a nossa situação. O cinema é coletivo, né? Audiovisual é coletivo. Gente, muito obrigada mesmo. Nossa, foi incrível. Eu tava morrendo de medo. Falei, gente, esse assunto não vai render. É louca. Dá pra ficar aqui mais uma hora. Eu tô cansada pra caramba, morrendo de sede. Muito obrigada pelo convite de novo. E todo mundo que esteve aqui participou. E se inscrevam, não só no Cabiria, mas em tudo que vocês verem pela frente. Botem essa carinha linda capa de vocês, tá? Isso aí, gente. E joguem. Aí, gente, a gente está aqui para tentar, tipo, criar uma ponte, diminuir, né, esse espaço tão solitário que é de roteiristas, de quem escreve, né? A gente está aqui para ajudar vocês a criar uma ponte para vocês, tentar levar o projeto de vocês um pouquinho mais para frente. A gente está lutando muito sempre para tentar criar novas oportunidades, novas parcerias, né, Marília? A gente se juntar realmente, tornar esse audiovisual um pouquinho mais solidário, né? Mais família, mais amigo, e tentar diminuir essa ponte de vocês ficar tão sozinhos, solitários. Então, a gente está aqui geralmente para isso, gente, para criar pontos, para criar oportunidade para vocês. Então, participem, gente. Não se coloquem nesse lugar do que eu não mereço, do que eu não consigo, do que eu não posso. Vocês podem, vocês merecem, vocês conseguem. Se apliquem, correm atrás, a gente está aqui para ajudar vocês se for preciso, eu sempre falo muito isso, gente, precisou, chama lá, a gente está disponível, né, Marília? Responde, a gente ajuda no que pode, então é isso, gente, se inscreva no Cabiria, aproveite, a gente também está com sorteio lá do primeiro tratamento, para quem quiser participar, a rodada de negócio deles lá, está aberta, a gente tem sorteio lá também, mas mais uma chance para vocês tentarem. Acabei de ter uma ideia, Gabi, vamos dar um desconto para todo mundo que ficou até o final para se inscrever no Cabiria? Olha aí, gente. Eu acho ótimo aí. É isso aí, gente, você viu? Eu não posso dar um desconto grande porque a gente precisa das inscrições. Sim, mas eu vou dar um desconto de 10% para todo mundo até o dia 26, para quem se inscrever até o dia 26. Você só me passa a listinha ou eu passo para você o código e você passa para as pessoas que vieram. Tá, então, gente, anotem o e-mail, contato@roteirosenarrativas.com.br. Falem lá, olha, estava lá, fiquei até o final do encontro da Marília. Aí a Marília me passa o código, eu passo para vocês. Certo, gente? Mandei link para vocês. Ó, viu, cara? É assim, a gente vai aqui com as parcerias, a gente vai criando caminhos e vocês aproveitam, faz favor, né? Faz favor de aproveitar. Massa, lindo, gente. Então é isso, gente. Boa noite para todos. Lembrando que essa semana ainda tem mais encontros, né? Não vão perder, né? Oportunidades, né? Trocas. Então é isso, gente. Boa noite, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Para a gravação, esqueçam.